A história começa com um trabalhador japonês comum chamado Takeru. O cara tá voltando pra casa depois do trabalho, senta ali pra assistir uma TVzinha, porque né, a vida tá difícil. E aí ele se sentindo entediado com a sua rotina monótona, o Takeru liga a televisão pensando que seria bom ter uma mudança de ritmo. Enquanto ele observa as figuras na tela, os seus óculos começam a brilhar, e aí a gente já sabe, né? Do nada o cara é teletransportado pra um outro mundo estranho. Um homem desconhecido recebe ele com uma xícara de chá, deixando o cara muito confuso. E aí o homem começa a explicar que é um gerente do sistema solar daquele mundo. Maluquice pura. Takeru assiste enquanto o homem cria um mini planeta chamado Matius ao seu dedo ali. O gerente ele diz que o planeta Matius é um lugar inóspito, onde nenhuma civilização pode prosperar. Ele derrama uma gota d'água no mini planeta e diz que esse seria o efeito da presença do Takeru em Matius. Chocado com essa responsabilidade repentina, Takeru fica sem entender, sem reação nenhuma. Então o gerente revela que o Takeru perderia sua alma de alguma forma, já que ele estava morto. Então, cara, atônito, ele sente que ele não tem escolha. O homem explica que o Takeru ele vai receber poderes especiais para ajudá-lo nesse novo mundo. E aí acaba concedendo mana infinita e pergunta se o cara deseja mais alguma habilidade e tudo mais. E o Takeru, claro, pede um coelho fofo como parceiro, né? É a melhor coisa para se pedir nesse momento. O gerente concorda e também deu a ele uma habilidade de busca expandida, o que permite encontrar e vender itens muito raros. Depois de descrever mais habilidades para ele, o gerente informa que o Takeru teria uma bolsa sem fundo também para armazenar todos os seus pertences, além da capacidade de falar a língua Mian, né, que seria a língua do mundo. De repente, o corpo do Takeru começa a desaparecer e o gerente suspeita que pode ter exagerado nos seus poderes. Olhando para o parceiro do Takeru, o gerente demonstra preocupação, mas garante que vai ficar tudo bem. Takeru então sente que ele está prestes a ser enganado, mas a sua visão escurece e ele entra no novo mundo. Logo ele desperta, está encostado numa árvore, numa floresta muito grande, né? E ao olhar para o céu, ele vê um enorme planeta com anéis. Levantando-se dali, ele decide procurar por outras pessoas. Depois de caminhar por um tempo, ele encontra uma vila, mas fica muito preocupado porque ele não tem dinheiro para nada. E ele se lembra da habilidade de busca. Então ele tenta fazer o quê? Procurar o máximo de itens possíveis. Mas nada acontece. O Takeru parece um idiota com uma varinha na mão, achando que ele errou conjurar uma magia ali, tentando descrever ela no chão. Dessa vez o feitiço consegue se ativar, revelando a localização de vários itens ao seu redor. Daí o Takeru examina um dos objetos e descobre que é uma erva noturna de nível B. Animado com a classificação, ele então se recolhe antes de seguir em busca de outros itens. Porém, acaba se decepcionando ao descobrir que todos os demais são de nível E, e em seguida encontra uma pedra bonita, mas a análise acaba revelando que é, na verdade, cocô de monstro. Para sua surpresa, esse excremento é classificado como nível C, e ele guarda todos os itens na sua bolsa sem fundo, né? Parte para poder vender eles na vila. Chegando lá, ele encontra o guarda bocejando na entrada, o guarda se surpreende com a altura dele, né? E pergunta se ele é um cavaleiro. Takeru explica que ele é só um coletor. O homem se apresenta como o Capitão Marlo, responsável pela defesa da vila. Marlo abre o portão e diz que tem uma loja geral onde Takeru poderia vender todas as suas ervas. Enquanto ele caminha pela vila, Takeru se sente constrangido, com os olhares curiosos ao seu redor. Ele entra numa loja geral, onde o comerciante pergunta se precisa de alguma coisa, e ele responde que se ele puder vender um cocô de monstro, claro, deixaria tudo perfeito. Daí o comerciante fica intrigado, né? Ele se sente animado com a qualidade desse item e o homem diz ao Takeru que aquilo pode ser vendido por uma moeda de ouro e pergunta se esse valor seria o suficiente, né, para se hospedar em uma estalagem ou algo do tipo. E o comerciante explica que uma moeda de ouro cobre 2 noites numa estalagem, já que o custo é de 500 gaves por noite, né? E o Takeru fica chocado percebendo que um cocô vale tanto, né? Coisa louca, e ele acaba aceitando ali feliz esse preço oferecido. O comerciante então esfrega um excremento brilhante no rosto e acaba perguntando se o Takeru tem mais materiais. O Takeru nesse momento pega todas as outras ervas e impressionado com o comerciante ali com as suas habilidades, o homem então questiona por que ele está vendendo itens raros numa lojinha tão simples. O Takeru responde que ele é um mercador viajante, acredita que as suas próprias habilidades são a função que ele tem que exercer. E o comerciante então lhe propõe um trabalho sério, pede que ele consiga um minério raro chamado Mithril, padrão dos Isekais também, que é encontrado numa montanha ao leste. E o Takeru pede um mapa do local e o comerciante concorda, antes de pagar 360 mil raves por todos os itens. Os olhos do Takeru quase que saltam de tanto espanto, mas o comerciante o alerta que ele vai encontrar monstros na montanha, tá? E com o dinheiro em mãos, Takeru reserva uma estalagem para descansar.
Uma funcionária entra no quarto, levando ali uma tina de água quente e diz que ele pode limpar o seu corpo com aquela água. Takeru pergunta onde conseguir um banho completo, e a moça revela que apenas a nobreza pode pagar por banhos completos naquele mundo, mas que também é possível pedir esse serviço a um mago da água. Empolgado com usar sua própria magia, o Takeru pega uma bacia e dá à moça um bom pagamento extra para que ela se divirta, e depois que ela sai, ele começa a entoar palavras para poder invocar um banho de água. E quando pronunciou a palavra limpar, uma forte rajada de água surge e lava o seu corpo profundamente. Do lado de fora, a moça se surpreende com os sons eufóricos do Takeru lá no quarto. Ele se sente muito feliz por estar limpo, mas frustrado por não conseguir relaxar num banho completamente aconchegante. Mas no dia seguinte, ele coleta mais algumas ervas até encontrar um símbolo de espada, e ao investigar ele descobre um esqueleto que estava em decomposição, vestindo um equipamento de combate. Então, assustado, ele percebe que se trata de um aventureiro caído. O cara já morreu faz tempo. Entre os pertences, ele encontra um amuleto contendo uma carta da irmã do falecido. Na carta, ele acaba descobrindo que o aventureiro buscava dinheiro para curar a doença do pai, mas a irmã só desejava o seu retorno para casa. Sentindo o pesar pela alma caída, Takeru cava o túmulo, faz orações e presta seus respeitos. Em seguida, ele cria uma barreira mágica ao seu redor, usa combustível para acender uma fogueira e coloca uma panela sobre as chamas. Ele enche com água e vegetais, preparando um ensopado para comer. Depois de acrescentar carne, ele observa os ingredientes cozinharem lentamente e quando o prato fica pronto, experimenta e acha delicioso. Agradecendo ao mundo do céu gelado ali pelas especiarias tão saborosas, ele come e depois de comer, o Takeru segue para a Floresta Branca dos Dragões Antigos. Sabendo do perigo que os monstros da região poderiam, causar, ele conjura um feitiço da luz, que revela várias ervas pelo caminho. Só que ele acaba se decepcionando ao não encontrar nenhum minério. Ainda assim, ele se sente grato por não ter topado com nenhum monstro ali, porque se topasse ia dar ruim, enquanto ele estava coletando as ervas. Então, ele passa a acreditar que o seu terrível odor corporal pode estar afastando as criaturas e corre alegremente pela floresta. Logo, ele encontra uma luz no fim do túnel e decide seguir ela. Acho que pode ser a péssima ideia? Vamos ver, né? Só que o Takeru, ele acaba despencando num abismo profundo. No desespero, ele começa a entoar palavras de todos os dicionários ali até finalmente encontrar o feitiço de voo. Uma aura brilhante envolve o seu corpo e faz ele pousar com segurança no chão. Aliviado, ele nota símbolos de minérios ali espalhados ao seu redor. Takeru então pega o martelo e começa a minerar, quebrando um pedaço e acaba descobrindo que se trata de um minério de prata, mas não encontra nenhum mithril, que era o que ele estava procurando. Usando novamente o feitiço de busca, detecta um minério escondido, mas percebe que o chão começa a tremer ao seu redor. Decidido a pegar esse minério rapidamente, ele lança uma bola de fogo contra a rocha oculta. Quando o feitiço despedaça a pedra, encontra pequenos fragmentos de mithril escondidos no seu interior, e decepcionado com a pequena quantidade, ele acaba ignorando o chão que tremia e continua procurando por mais minérios. Ele começa a explorar o restante da caverna, encontra um lago subterrâneo cristalino na sua profundidade e fica muito ansioso. Então o bicho já sai correndo para analisar a água ali, descobrindo que se trata de uma água elemental mágica de classificação S. E aí o Takeru se sente muito animado com essa descoberta valiosa, mas logo ele descobre que aquela água, na verdade, provém do ninho de um dragão ancestral. Uma voz profunda começa a ecoar pelo local, perguntando a identidade do intruso, e o Takeru, no entanto, ignora e pergunta ali se fica pensando em como poderia coletar aquela água. Ele tenta beber um pouquinho, mas de repente o lago entra em erupção e o dragão acaba emergindo furioso dali. A criatura ordena que o Takeru pare de ignorá-la, mas ele apenas observa em silêncio e o dragão percebe a calma do jovem diante da sua presença. Takeru pede desculpas porque acabou invadindo o covil daquele dragãozão e enquanto examina o corpo do Takeru, o dragão ele sente algo estranho em se submeter àquele humano. Ao mesmo tempo, ele passa a respeitar sua coragem e pede para saber a sua identidade. Takeru se apresenta como um humano, surpreendendo o dragão com uma imensa quantidade de mana no seu corpo. O dragão revela que a energia daquele garoto foi o que forçou ele a despertar, mas confessa estar um pouco confuso. Ele explica que a mana do Takeru é tão poderosa quanto a sua própria, e só então o rapaz percebe que ele estava diante de uma besta ancestral. O dragão assente e se apresenta como Valdios, e aí o Takeru pergunta se pode chamá-lo de V, e ele aceita, sem problema nenhum. Em seguida, o dragão lhe pede um favor, usar o seu incrível poder para despertar os seus filhos. Surpreso, Takeru ouve V, explicando que a magia elemental ao redor do seu covil tinha estagnado, e como pagamento pelos serviços, o dragão invoca um enorme aglomerado de minérios puros de mirtil como recompensa. Daí, irmão, esquece. O Takeru pergunta aonde estavam os ovos e V fez surgir da água um enorme ovo negro, aonde ele envia até o Takeru, que segura junto ao ouvido e escuta um fraco batimento cardíaco do bebê dragão no interior do ovo. Intrigado sobre o que poderia despertar a criatura, Takeru ouve a instrução de V. Ele deveria canalizar sua mana dentro do ovo, como se estivesse conjurando um feitiço de luz, então Takeru decide aquecê-lo.
Depois do aquecimento, o ovo libera uma aura poderosa e começa a sugar toda a mana do Takeru. Nesse momento, vê Ri como um vilão, e Takeru percebe que tinha sido enganado pelo velho dragão ardiloso. Enfraquecido, a sua visão começa a escurecer e ele sente como se estivesse afundando em água no meio do torpor. E o Takeru ouve uma voz estranha, repreendendo ele pela sua imprudência. Um homem aparece diante dele e aponta que ele deveria ter fugido do dragão, revelando que ainda tem manipulado o planeta de Mythos por milênios. Mas o Takeru, em apenas 2 dias ali, já tinha abalado o mundo inteiro. O homem acredita que a imprudência do Takeru pode enfraquecer a proteção do gerente do espaço, mas lembra que ainda tinha desejado de alguma forma uma parceria fofa. À medida que os olhos do Takeru se fecham novamente, o homem afirma que ele merece alguns problemas. Então, antes que ele pudesse pedir qualquer explicação, a visão se desfaz e Takeru desperta no mundo real. Dentro da caverna escura, ele ouve uma voz fofa e gritando, e em seguida V pergunta se ele está bem. Takeru fica desconfiado, acreditando que V estivesse pregando uma peça com uma voz falsa e lança um feitiço de luz para confirmar. Só que ele encontra um filhote de dragão que começa a piar para ele ali, pulando direto no seu rosto. E depois que o Takeru coloca o bebê dragão no chão, V pede a ele para que lhe dê um nome. Takeru fica surpreso por V permitir que ele nomeie seu filho, e o dragão explica que o seu filho já possui um enorme nome de dragão, mas Takeru deve dar a ele um nome comum. Takeru se levanta, começa a pensar intensamente e acaba decidindo chamar ele de B, por causa da cor preta e tudo mais, então seria Black, né? Amando o seu novo nome, B acaba começando a lamber o rosto de Takeru para demonstrar sua gratidão. V chama seu filho do nome completo, que é Black Nob Valdius, e elogia Takeru pelo apelido adequado. Em seguida, ele permite que V viaje pelo mundo junto com Takeru. E aí seria interessante, né? Só que aí o Takeru sente o bebê se juntar ao seu grupo e tal. Talvez não seja uma escolha boa, porque ele lembra V de que deveria passar um tempo com seu bebê recém-nascido e tudo mais. E ele pensa que V não deveria confiar o seu filho a um estranho, mas o dragão confia em Takeru, já que ele é mais forte do que o próprio dragão. Então V lança um feixe sobre a bolsa do Takeru antes de afundar de volta na água. Enquanto B continua lambendo o rosto do Takeru, V se despede antes de desaparecer nas profundezas. Takeru fica surpreso com a experiência surreal e acaba perguntando seriamente se ele está pronto para uma jornada de aventuras. E B acaba aceitando feliz. Então Takeru lava o rosto fedorento ali para proteger o nariz durante as próximas aventuras, e depois de algum tempo o Takeru sai da caverna com B, observando ela zumbi feliz por ali, pela floresta, mas ele começa a pensar que talvez viajar à noite não seja uma boa ideia. E aí o cara começa a sentir fome também, né? Então ele decide acampar ali mesmo para poder passar essa noite. Enquanto se prepara para comer, Takeru pega um pouco de água mágica elemental. Ao olhar para a água na sua bolsa, ele se lembra de que V conectou o lago mágico àquela bolsa, né? Para que ele pudesse fornecer água e comida ali para B sem problema. V bebe um pouco de água, fica muito feliz e pede mais. Então Takeru lhe dá outro copo, só que B oferece pro Takeru esse copo aí, e ele aceita provar a água mágica por si mesmo. Depois de beber a água refrescante, Takeru coloca algumas pedras mágicas e lança uma barreira ao redor delas. Usando essas pedras preciosas com tanta facilidade, ele se recorda justamente de como são valiosas naquele mundo. Porém, como ele pode criar pedras mágicas com sua própria mana, Takeru se sente livre para usar elas até por conveniências menores, né? Com outra pedra mágica pronta, ele vai lá, aquece ela para começar a cozinhar. Até B fica surpreso justamente por ver ele transformando as pedras caríssimas num fogão de cozinha, né? Mas ele sabe que é o mesmo prato de antes. Takeru prepara então um bife no ensopado animado para comer, que já sabe o sabor que é delicioso, tá? B tava doido. Então, ele nota B salivando diante daquela carne, mas fica preocupado que comidas diferentes possam lhe fazer mal. Takeru oferece uma pequena porção para B experimentar. E aí, cara, ela queima a boca com a comida quente. Para ajudar ela a comer, Takeru então sopra o alimento ali, resfriando ele, e finalmente B aproveita o ensopado e enche a barriga com a refeição. Observando o pequeno dragão deitado, Takeru se pergunta por que ele simplesmente não parece triste por ter deixado seu pai. E em resposta, B apenas o abraça e Takeru percebe que ele está feliz por viver com ele. Satisfeito com toda aquela reação, ele verifica o status de B, mesmo sendo tão jovem, B já é de rank B, logicamente, e possui várias habilidades elementares poderosas. Takeru fica muito sério sobre o potencial de B, mas pensa justamente que ela ainda é uma criança que precisa ser criada adequadamente. E olhando para o bebê preguiçoso, cara, ele adverte que seria bom não fazer nada perigoso mesmo sendo forte. Takeru lembra aquele dragãozinho de que seria repreendido por ver se algo de errado acontecesse, mas ela acaba adormecendo antes mesmo que ele termine de falar. Observando ela dormir, Takeru se pergunta se o agente especial lhe deu de propósito, sei lá, um parceiro réptil, né? E no dia seguinte, o Takeru sobe a montanha para poder chegar novamente na floresta. Ele fica surpreso ao ver um lugar que parece tão pacífico durante o dia, e ele pensa que talvez devesse não se preocupar tanto com as regras do mundo do céu gelado. Enquanto B começa a brincar, Takeru usa as habilidades de busca para encontrar várias ervas e vender elas. Ao descobrir algumas ervas novas, B retorna apavorada.
Takeru procura por monstros, detectando vários na área, lembrando de que se antes os monstros fugiam por causa do seu cheiro. Então ele conclui que o banho da caverna removeu esse odor dele. E querendo aproveitar, conseguir alguns materiais dos monstros, o Takeru se prepara para lutar. De repente, um feroz falcão de pedra surge ali rugindo atrás dele, mas Takeru acha adorável, comparando ali a bola aterrorizante que ele enfrentou antes. Então, notando a carne do pássaro, ele decide transformá-lo em KFC, que seria a comida perfeita no momento. Quando o pássaro começa a avançar contra Takeru, ele acaba criando um escudo e prepara algumas agulhas de gelo para poder atacar. Com um único golpe, ele transforma o pássaro numa carcaça de galinha. Em seguida, ele se volta para alguns lobos serpente ao seu redor, e quando o lobo investe contra ele, Takeru usa sua habilidade de aumento de velocidade e salta para evitar o ataque. Depois endurece o corpo com outra habilidade e acerta um chute no crânio do animal. Depois de derrotá-lo, elimina mais 2 lobos, mas um sorrateiro tenta atacá-la por trás. Ainda assim, ele o derruba facilmente antes de finalizar o resto da alcateia. Takeru começa a coletar toda a carne e os materiais dos monstros, mas percebe que ainda mais criaturas estão se aproximando. Sem querer passar o dia todo lutando, ele se pergunta como escapar. Nesse momento, B o agarra e tenta bater as suas asas com força. Takeru não acredita que B seja forte o suficiente para levantá-lo, mas para sua surpresa, ela acaba conseguindo. Para ajudar o pequeno dragão a voar com mais facilidade, ele reduz o seu peso com um feitiço e os dois disparam pelos céus juntos. Enquanto a mulher abre os olhos, B leva Takeru para um espaço e ele diz que eles estão indo rápido demais. Surpreso, o filhote de dragão solta o Takeru no chão e ele acorda com um dragão lambendo o seu rosto e percebendo que, na verdade, ele só tirou o cara da floresta. E o Takeru ficou chocado com a velocidade com que o B foi fazendo isso tudo e agradece pela sua ajuda. No entanto, ele acaba lembrando o dragão para poder pegar mais leve na próxima vez, né? Já que ele não conseguiu lidar com toda a sua força. Feliz com esse elogio, B tenta abraçar Takeru, mas acaba dando uma cabeçada no seu estômago. Depois disso, eles começam a voltar para a vila de Thorm. Naquele momento, cara, enquanto eles estavam caminhando, B nota um galho estranho na mão do Takeru, e ele explica que chama o galho de Indrussel. Basicamente, o Takeru revela que possui esse item lendário ali, de rank SS, desde o primeiro dia em que ele chegou nesse mundo, mas que os seus poderes estão atualmente inativos. B acaba balançando a cabeça e sopra um pouco de fumaça sobre esse galho, e Takeru fica surpreso, vendo o sopro mágico do B realmente despertar o item adormecido. Ele se pergunta como usar o novo cajado, pensando que aquilo faria parecer um mago em vez de um coletor, sei lá, e de repente eles ouvem um rosnado vindo da floresta. Takeru pede a B que fique alerta, enquanto se pergunta se algum outro monstro está por ali, e B de repente voa em direção ao barulho. Takeru corre atrás dele, torcendo para que o filhote esteja seguro. Ele encontra B circulando em torno de uma árvore e vê uma jovem elfa caída sobre ela. Takeru começa a imaginar que ela talvez tenha sido atacada pelo monstro que estava rosnando, mas o estômago da elfa estava roncando, e isso responde à dúvida dele. Ela não come há dias. A elfa simplesmente perde um pouco de água e Takeru pega a sua bolsa ali com um pouco de água fresca e ela bebe muito rápido. Ela agradece pela ajuda, mas ainda sente fome. Se lembrando de que ainda tem um pouco do almoço, Takeru oferece um sanduíche, que ela devora muito rápido. Enquanto a garota elogia a refeição celestial, Takeru fica chocado ao ver essa elfa agir de uma forma tão pouco refinada. Ela lembra a garota que até pão velho parece delicioso para alguém faminto, tá ligado? E basicamente ela diz que recuperou as suas forças e perguntando como ficou sem comida tão rápido. Aí o Takeru acaba lembrando que a vila não fica muito longe da floresta, e depois de explicar que saiu com pressa, ele acaba repreendendo a elfa por ser descuidada, né? Envergonhada, a garota tenta se explicar, mas o Takeru percebe um cheiro muito ruim. Ele se decepciona por ela cheirar, tipo assim, cocô, tá ligado? Em vez de flores. E a elfa acaba se ofendendo com esse comentário rude. Depois de agradecê-lo pela ajuda, ela se levanta ali e corre para a floresta, e assim que a garota parte, Takeru aproveita para reunir mais materiais no caminho de casa. Fora da floresta, B acaba notando algo e Takeru vê uma carruagem na estrada. Conforme ela se aproxima, ele acaba percebendo que é puxada por um cavalo unicórnio especial de rank E. E o cocheiro, chamado Poron, pergunta o que fazia sozinho na floresta. Takeru explica que ele está indo para a vila de Thorn. Basicamente, Poron se surpreende com isso, sabendo que ele está indo a pé, enquanto a sua esposa e filhos observam com curiosidade. Notando o cajado nas mãos do Takeru, Poron acaba perguntando se ele é um mago, e o Takeru rapidamente explica que é apenas um coletor. E o Poron fica impressionado com esse raro ofício, dizendo que também está indo para Thorm. E aí, cara, o Poron ofereceu logicamente uma carona para o Takeru, mas ele recusa, dizendo que é grande demais para caber na carruagem. As crianças de Poron começam a rir da sua aparência estranha. No entanto, Poron insiste para o Takeru para que vá com eles, e ele acaba subindo na parte de trás da carruagem. Enquanto está sentado, o Takeru se pergunta por que todas as crianças desse mundo gostam tanto dele. Poron o provoca, né, que é por causa do seu tamanho, e o Takeru se desculpa novamente por ocupar tanto espaço. Poron responde que ele não se importa em ajudar os moradores ali de Thorm, né, em uma necessidade. A sua família concorda com isso.
Takeru fica surpreso vendo as crianças tão jovens numa viagem perigosa. A filha de Poron, chamada Yunan, oferece a ele um presente, e ele aceita gentil o gesto dela, né? O Takeru pergunta por que a família confia nele tão facilmente, e o filho de Poron, chamado Kim, explica que se Takeru fosse uma pessoa má, o item mágico dele teria alertado. Takeru nota um pequeno sino com uma pedra mágica e pensa que também poderia criar algo assim, então se lembra de se apresentar, e aí a esposa do Poron, Elisa, também se apresenta. De repente, B começa a se mexer dentro da bolsa de Takeru ali e as crianças percebem o barulho. Elas perguntam o que é aquele som estranho, mas o Takeru tenta esconder, já que ele é um monstro raro. Elisa comenta que não é incomum aventureiros terem monstros de estimação, então ele permite que vejam. Assim que B sai, as crianças e irmão começam a bajular completamente, né? Enquanto Poron e sua esposa ficam muito surpresos vendo o Takeru conseguir um dragão raro. Ele tenta esconder, né, a verdadeira identidade de B como um dragão ancestral, dizendo que é apenas um dragão negro, mas eles se perguntam ali se o Takeru é um cavaleiro dos dragões. E aí ele acaba explicando que ele só chocou um ovo de dragão que ele tinha encontrado no meio do caminho. Coisa simples. Enquanto B usa o Takeru como se fosse massinha de modelar, Poron fica chocado por ele ter conseguido chocar um ovo de dragão sozinho. Takeru então pergunta a Elisa o quão raros são os dragões, e ela explica que já é incomum ver um cavaleiro de dragão. Encontrar um dragão de verdade não é uma coisa fácil. Pensando nos cavaleiros de dragão dos jogos ali, de videogame e tudo mais, Takeru se pergunta se poderia encontrar um nesse mundo. Mais tarde, então, à noite, depois de fazerem uma pausa, Takeru usa suas pedras mágicas para montar uma barreira. Poron se sente aliviado, né, por saber que eles não serão perturbados por monstros, e o Takeru tranquiliza, dizendo que B também vai ficar de vigia caso alguma suspeita apareça. Enquanto o pequeno dragão sobrevoa o acampamento, a família se sente segura com o poder dele ao seu lado. Quando Elisa se prepara para fazer o jantar, Takeru pergunta se pode cozinhar naquela noite. Ao tirar o seu conjunto de cozinha da bolsa, as crianças acreditam que ele é um verdadeiro mágico. Takeru explica que era só uma bolsa de armazenamento sem fundo, então ele começa a cozinhar. Quando a comida fica pronta, a família se animou pra caramba para comer. E depois do Takeru convidar eles para começar, as crianças provaram primeiro e imediatamente se apaixonaram pelo sabor. Poron e Elisa também experimentaram. A Elisa elogiou a culinária de Takeru. No entanto, Poron permanece em silêncio, com os ombros tremendo, até que Elisa pergunte se ele tá bem. De repente, ele levanta o rosto cheio de lágrimas e ranhos, chorando de alegria por finalmente comer uma refeição de verdade. Depois de tanto tempo comendo carnes secas e sem gosto durante a viagem, porra, isso era o mínimo, né? E diante do elogio exagerado do Poron, Takeru começou a rir. Mas Poron insiste que ele deve ter usado algum tipo de magia para melhorar o sabor da comida. Até as crianças começam a rir da palhaçada do pai antes de terminarem de jantar. E quando eles acabam, Poron pega um violão. Elisa começa a cantar ao som da música e Takeru brinca com os filhos ali felizes do Poron, compartilhando uma alegria simples com a família. Ele se lembra da sua vida solitária na Terra e sente que aproveitar o tempo com as outras pessoas é uma experiência maravilhosa. Feliz então pelo mundo do céu gelado lhe ter dado uma nova vida entre as pessoas, ele coloca a B para dormir depois das brincadeiras. Com o pequeno dragão roncando agora, Takeru se acomoda na sua cama, olhando para o lindo céu estrelado. Na manhã seguinte, Takeru acorda e começa a limpar sua tesoura para se manter ocupado até a hora de voltar para a estrada. Poland diz a ele que eles podem partir depois do café da manhã, mas o Takeru tem um pequeno favor a pedir. Ele nunca tentou dirigir uma carruagem antes, então ele perde ao Poland para poder deixar ele tentar. Como ele não vê problema nisso, o deixa assumir o comando, e em pouco tempo ele chega à aldeia. Takeru dá essa carruagem e Poland agradece por ter compartilhado a sua comida. Só que o Takeru diz que deveria ser ele quem agradece, né? Na verdade, já que ele não precisou voltar sozinho. Poland e os outros então partem logo em seguida. Enquanto o guarda mais baixo observa a carruagem se afastar, ele comenta que finalmente deve ser primavera. Takeru não entende o que ele quer dizer, né, e pede uma explicação, e o guarda então conta que Poland ganha vida tecendo e costuma viajar para regiões mais quentes a trabalho. Essas viagens são sempre muito difíceis para ele e para sua família. Incapaz de caçar, o Poland precisa sobreviver com rações ali escassas, o que explica porque ele ficou tão feliz em provar a comida do Takeru. Saber disso fez o Takeru perceber o quão sortudo ele é por ter uma habilidade que lhe permite reunir materiais com muita facilidade. Pouco tempo depois, Takeru volta para a loja de Jerome ali, justamente para entregar os materiais que ele tinha reunido, né, e fazer um pequeno teste. Ele coloca o minério mágico de Mithril lá que pegou, né, na toca do dragão, junto com um pouco de Mithril normal, para poder ver se o Jerome seria o tipo de pessoa que tentaria enganar ele. Jerome passa um bom tempo examinando as pedras e por fim conclui que aquelas em particular devem ser um pedaço de minério mágico de Mithril. Ele explica que alguns desses minérios contêm magia suficiente para substituir a maioria das pedras mágicas do reino, e o Takeru finge surpresa, mesmo
mesmo já sabendo disso. Jeremy diz que é incrível ele ter encontrado algo tão valioso, mas o Takeru tenta minimizar ali, afirmando que ele achou por acaso durante uma viagem, tá? E mesmo assim o Jeremy insiste que é preciso muita habilidade para encontrar algo assim. Então o comerciante recomenda que o Takeru vá para a cidade de Belsen, que é muito maior do que aquela vila, né? Apesar dele não gostar da ideia de ver um talento como o Takeru partir, Jeremy diz que lá ele poderia encontrar uma variedade muito maior de itens para poder comprar e vender. Ele apenas pede que, quando o Takeru fizer um nome para si mesmo, enviar alguns clientes para a loja dele. Takeru não tem intenções de se tornar famoso, até porque essa ideia de ir para uma cidade grande intriga ele, né? Mais tarde, na pousada, ele lê sobre Belsen e descobre que a cidade possui uma guilda de aventureiros que intermedia pedidos em todo o país. Os aventureiros são divididos em funções de combate, suporte e várias outras. Como Takeru está em outro mundo, ele decide que ele quer experimentar uma verdadeira aventura e viajar por aí. Assim, ele decide se juntar à guilda em Belsen. Mas antes disso acontecer, ainda tem algumas coisas para resolver em Torm. Então ele vai até a cidade e entrega os monstros lá que ele tinha capturado para serem processados. Enquanto espera, ele passa a noite festejando com os aldeões e desfrutando de um grande banquete. Na manhã seguinte, Takeru volta ao açougueiro. Agora todas as partes dos monstros foram processadas e ele tem comidas e temperos suficientes para a jornada continuar. A mulher do açougue diz que vai ser solitária sem Takeru por perto e muitos outros moradores dizem o mesmo, que gostariam que ele ficasse mais um pouco. Takeru responde que também sentirá sua falta, né, desse lugar, mas que tem muitos lugares interessantes lá fora e que novas pessoas para conhecer também estão ali. Então ele não pode se estabelecer ali. A mulher entende e diz que não vai mais insistir. E antes de partir, porém, ela entrega uma sacola. Takeru preparou vários almoços de viagem para ele, e com isso parece que Takeru não precisaria se preocupar com comida por um bom tempo. De volta ao quarto, a única coisa que resta desse dia é o que ele vai fazer com aquele Mirtil mágico, né? Jeremy tinha dito que não tinha dinheiro para comprar aquele Mirtil, e Takeru não tem ideia de como usá-lo. É valioso demais para simplesmente guardar, e como possui uma grande quantidade de energia mágica, ele se pergunta se pode utilizá-lo para talvez criar algo útil, né, para os aldeões, como uma forma de agradecimento. E nesse momento ele olha uma lâmpada sobre a mesa e tem uma ideia. Ele pega a pedra mágica e tenta combinar ela com a lanterna. Não demora muito para descobrir como fazer isso, né? Depois de um grande clarão, o item mágico acaba sendo criado. Na manhã seguinte, quando o Takeru estava prestes a partir, toda a vila sai para se despedir. Ele agradece por tudo que eles fizeram por ele e, como uma forma de demonstrar gratidão, entrega o seu item mágico recém-criado. Takeru explica que é um artefato capaz de criar uma barreira ao redor da vila, protegendo ela de pessoas com as más intenções. Todos ficam gratos, mas também se perguntam se é o certo aceitar algo tão valioso. Takeru responde que está tudo bem, e é o mínimo que ele pode fazer por eles. Além disso, quer ter certeza de que a vila ainda estaria segura caso voltasse um dia. Jeremy, curioso, dá uma olhada dentro do artefato e vê a pedra mágica, que vale pelo menos uma pequena fortuna, né? Então ele está prestes a dizer que ele não pode aceitar um presente tão caro, mas o Takeru já estava correndo pelos portões da vila, longe demais para ouvir isso. Enquanto ele segue o caminho em direção a Belsen, Takeru tira um momento para apreciar a paisagem tranquila. No entanto, a calmaria não dura muito. Logo à frente, ele se depara com um caranguejo gigante no meio da estrada. Depois do choque inicial, Takeru verifica as estatísticas da criatura e vê que tudo parece normal. Assim que ele percebe que o caranguejo é comestível, ele decide que ele e Bee com certeza terão frutos do mar no jantar. Takeru lança magia então, aprimorando em si mesmo, se preparando para a luta, mas antes que ele possa agir, Bee sai voando na frente e desfere um grito sônico tão poderoso que o caranguejo cai inconsciente no mesmo instante. E aí o Takeru ficou impressionado, né? Porque ele não fazia ideia de que o Bee era capaz de fazer algo assim. Mas a batalha ainda não acabou. De repente, mais dois caranguejos aparecem. E aí o Takeru acha que ele estava seguro, né, no meio da estrada, já que os caranguejos normalmente só conseguem se mover de forma lateral, mas ele estava terrivelmente enganado. Esses monstros conseguem se mover para frente e mais rápido do que o normal. Em poucos segundos, os dois o cercam, prestes a esmagar ele, e antes que consigam alcançá-lo, Bee puxa Takeru para o ar, fazendo com que os caranguejos se choquem um contra o outro. Takeru agradece pela reação rápida de Bee, né, mas a luta ainda não terminou. O primeiro caranguejo, que tinha sido nocauteado, recupera a consciência e vai para cima novamente contra o Takeru. Ele invoca o seu cajado e acerta o caranguejo com um golpe certeiro, lançando ele para o alto e finalizando a criatura de uma vez por todas. Agora que todos os caranguejos foram derrotados, Takeru decide começar a prepará-los. Ele usa o endurecimento do seu braço para transformá-lo numa espécie de faca improvisada e começa a cortar todas as garras e pernas. Poucos minutos depois, ele acabou já separando todos os membros e colocando eles para ferver. Então pega uma panela gigante e não me pergunta de onde que ele tirou isso, que eu não sei. Ele adiciona uma água e um pouco de sal e depois de algumas horas a carne do caranguejo finalmente está pronta. Ele e Bee começam a comer e ficam encantados com o sabor. A partir desse momento, Takeru
decide que ele vai derrotar e provar o máximo de monstros possíveis só para experimentar novos tipos de refeições. Alguns dias depois, Takeru e Bee chegam no portão da cidade de Belsen. Ele fica maravilhado com todas as imponentes muralhas ali e tal. Tinha uma longa fila no portão onde os guardas estavam realizando as inspeções. Antes que chegue a sua vez, o Takeru decide disfarçar sua bolsa mágica. Seria um problema, né, se descobrisse que ela tem armazenamento infinito. Quando finalmente ele é chamado, ele é levado para uma sala ali separada, né, para inspeção, e enquanto os guardas examinam suas pertences, um outro pergunta o que traz ele a Belsen. E o Takeru explica que ele veio se inscrever na Guilda dos Aventureiros. O guarda entende, afinal Belsen abriga a maior guilda de todo o continente. Embora não ache Takeru suspeito, ele ainda precisa cumprir um protocolo, então diz que vai examiná-lo com um dispositivo chamado avareza. Takeru nunca ouviu falar e pergunta o que é, e o guarda explica que serve para verificar se uma pessoa é suspeita ou não. Ele não se importa, afinal isso é uma revista completa, né, do corpo e tal. O guarda usa o aparelho e depois de alguns segundos diz que não há nada fora do comum. Curioso, Takeru usa sua própria habilidade para analisar o dispositivo e ver a janela de estatísticas que o guarda acessa. Basicamente, o relatório mostra que ele é um usuário de magia, e o Takeru fica aliviado ao perceber que a sua longa lista de habilidades divinas não aparece nesses exames comuns. Os guardas então devolvem seus pertences, mas antes de deixar ele seguir, fazem mais uma pergunta. Por que ele possui a bênção dos dragões no seu status? Aí o Takeru explica que é provavelmente por causa do seu animal de estimação, então ele chama Bee, e os guardas ficam maravilhados com o quão fofa ela é. Não tem regras contra ter dragões de estimação, então o Takeru tem permissão para levar ela tranquilamente. Porém, o guarda avisa que Bee precisa de uma etiqueta como prova de propriedade, caso algo aconteça na cidade, tá? Takeru não trouxe uma coleira, mas ele se lembra do amuleto da sorte que ele ganhou das crianças do Poland, então ele amarra na cauda de Bee e o guarda aprova isso. Depois disso tudo, os guardas registram a entrada do dragão de estimação e informam que para chegar à guilda, basta seguir ali pela estrada principal. Ao dar os seus primeiros passos pela cidade, Takeru fica ainda mais impressionado. Belsen é muito maior e mais viva do que ele imaginava. Bee então aponta para um grande edifício no final da rua, certamente era a Guilda dos Aventureiros. Takeru entra, observa aquele ambiente cheio de energia e muito barulho. Poucos momentos depois, uma mulher chamada Europa se aproxima e recebe eles calorosamente. Ela leva até a recepção, onde Takeru é atendido por Ariana. A recepcionista pede que ele preencha seu nome e a ocupação no formulário. Tudo parece muito simples, tá? Mas o Takeru, né, ele começa a se perguntar por que ele consegue entender o idioma desse mundo tão facilmente. Depois de preencher o formulário, Ariana pergunta se ele tem alguma experiência em combate, e ele responde que já derrotou um grifo, um bando de lobos e também alguns caranguejos gigantes. E ela acha isso tudo muito impressionante, né? Ou até exagerado. Com um certo ceticismo, ela se pergunta se ele tem alguma prova dessas vitórias. E aí o Takeru diz que sim, então ele avisa que são provas bem grandes, tá? Ariana fica curiosa e permite que ele mostre. Pro choque de todo mundo, ele sai puxando o caranguejo gigante de dentro da bolsa dele e coloca no meio da mesa, que é instantaneamente esmagado pelo peso. E aí ele percebe que pode ter exagerado um pouquinho, né? Mas em sua defesa ele tinha avisado que era uma coisa grande, era uma prova grande pra caramba. Os membros da guilda se reúnem e o mestre da guilda aparece perguntando o que tá acontecendo. Takeru explica que ele só queria mostrar o caranguejo pra Ariana, e o mestre compreende, mas fica intrigado com a bolsa de itens, perguntando onde ele conseguiu aquilo. O Takeru responde que ele foi um presente, e o mestre usa sua própria habilidade para confirmar que é verdade. A sua habilidade é muito semelhante à do Takeru, né? Mas em vez de janelas de status, ele enxerga a aura das pessoas, o que ajuda a distinguir boas e más intenções. Como o Takeru parece inofensivo, não tem um motivo para punir ele, tá? O mestre diz que eles podem avaliar o caranguejo, e inclusive pagar por ele até o fim do dia, mas o Takeru responde que ele pretende comer o caranguejo mais tarde, o que deixa todo mundo boquiaberto. Com a comoção aumentando, Ariana decide terminar o registro dele em outra sala. Lá, ela começa a falar que, pelo que viu, Takeru é um lutador de verdade, e ela finaliza o registro entregando a sua abraçadeira da guilda. Apesar das suas habilidades, né, ele precisa começar na classificação F conforme as regras, mas com o talento que ele demonstrou, ela tem certeza que o Takeru vai subir de rank muito rápido. Percebendo que agora ele combina com Deb, muito pouco depois disso, Takeru encontra uma família de aventureiro que tinha morrido na floresta. Para devolver os pertences dele, dá uma triste notícia, no final das contas, ele diz que o encontrou na floresta perto da aldeia de Torme, mas duvida que ele tenha sofrido de alguma forma. A família começa a chorar ali, ouvindo a notícia. A mãe do aventureiro comenta que ele sempre foi imprudente, sempre causou problemas. Seu marido agradece ao Takeru justamente por ter vindo informá-los, né? Mas um ataque repentino interrompe tudo ali. Logo depois, o Takeru se lembra de que foi Ryan o quem identificou os pertences do aventureiro e disse que se tratava de Velour Fent, que era um homem que aceitava trabalhos para poder pagar, né, o remédio
do pai, e o Takeru ele só tinha intenção de entregar os pertences de Veluria à sua família. Só que vendo o estado do pai dele, ele decidiu fazer algo muito mais apropriado para ajudar eles. Então, algum tempo depois, ele se reúne com um avaliador no Grêmio. Ele diz que tem 8 folhas de prara e 6 raízes de polo, além de 20 cogumelos lápis, né? E 20 cogumelos também mer. Aí o avaliador fica animado, né? Vendo todos os itens, comenta que nunca tinha visto cogumelos tão grandes, acrescentando que seus clientes também falaram muito bem dele. Embora ele esteja há pouco tempo agora no Grêmio, eles já querem contratá-lo para os trabalhos específicos. E o Takeru admite que se sentiu honrado, né, ouvindo isso tudo, e nesse momento, a Ariana entra na sala ali para informar ele de que receberam muitas solicitações de trabalho para ele. É claro que ele não pode aceitar todas, mas decide pegar pelo menos algumas. A Ariana agradece e diz que as notificações dos clientes são grandes, e depois do longo do dia, o Takeru ele decide relaxar nos banhos da cidade, se sentindo grato por poder tomar um banhozinho nesse mundo, né? Já se passou meio mês desde que eles chegaram a Belken, né? E quando tinham acabado de chegar, o local estava muito sujo. Por isso ele não hesitou em usar magia de limpeza. Agora ele pode terminar os seus dias aliviado ali, tirando o cansaço do corpo com um bom banho. E não estaria mais feliz do que isso. Enquanto relaxa, um homem lagarto do Grêmio chamado Clayston aparece ali, né? Se junta a ele no banho e Takeru se surpreende um pouco vendo o cara lá, já que ele não costumava aparecer nessas horas. Mas o Clay explica que suas velhas cicatrizes estão incomodando ele. Provavelmente significa que choveria em breve. Além disso, menciona que o Takeru também é capaz de lançar feitiços de cura, já que ouviu um boato de que ele tratou um homem doente nos Barros Baixos. Então o Takeru entende que ele se refere ao pai de Veluria, porque naquele dia ele decidiu usar magia curativa para curar as doenças dele. Ele explica que apenas estava imitando algo que tinha visto antes. E embora também seja verdade, né, que ele não cobrou nada por isso, o Clay diz que ele realmente é um sujeito altruísta, mas que poderia ganhar uma fortuna se ele quisesse. Ao ouvir isso, o Takeru fica um pouco preocupado, imaginando que os curandeiros, cobrando por serviços ali, agora talvez odeiam ele porque ele fez de graça. E isso faz o Clay cair na gargalhada. Mas deixa aí o assunto de lado e pergunta se Takeru recebeu notificação para subir de patente. Takeru responde que ele estava satisfeito na posição atual. Ele não quer subir de nível. O Clay confirma mais uma vez que ele é mesmo desinteressado, mas adverte que agir assim só chamaria mais atenção. Takeru, ele tenta explicar que existem sim coisas que ele deseja, como uma tesoura afiada para poder coletar os materiais, e o Clay sai do banho dizendo que cara, não era disso que ele estava falando. Mas de qualquer forma, o único conselho que ele pode dar ao Takeru é que ele deveria aprender mais sobre esse mundo. Algum tempo depois, o Takeru então retorna ao Grêmio depois de completar um trabalho, e o mesmo avaliador de antes pediu a ele para subir de patente. Como já foi solicitado várias vezes, né? Afinal, a posição mais alta não está fora do seu alcance, considerando as habilidades que ele já demonstrou. Mais uma vez, o Takeru responde que realmente não está interessado em ascender, e no fundo sabe que se ele não tiver cuidado, subir de nível pode acabar trazendo mais problemas. Fazer o que ele quer a partir do nível baixo é muito melhor, então ele prefere manter as coisas do jeito que estão, porque deixavam ele em paz. Nesse momento, um aventureiro entrou ali na guilda dos aventureiros com uma notícia terrível. Os goblins estavam atacando. O mestre da guilda, ele ordenou que eles entrassem em contato com todos os aventureiros de patente D em diante, né, para poder se reunirem lá na Estação do Norte e trazerem todos os magos curativos e médicos disponíveis. Depois perguntou a menina chamada Musla quais aventureiros de patente A ainda estavam na cidade. Ela informou que Brown e Murran estavam ausentes, mas que Clay estava disponível. E o mestre da guilda, ele entendeu que estava se referindo ao honrado rei dragão, então pediu para que contatasse ele imediatamente. Takeru presenciou toda essa cena, mas ele decidiu deixar o Grêmio pensando ali que não era um assunto dele, já que era patente F. Apesar disso, o mestre do Grêmio interrompeu ele imediatamente e disse que ele também vai. Sem outra escolha, o Takeru participa da reunião estratégica, onde o mestre informa que na linha de frente eles estavam nas planícies de Stabel, no sudoeste. Os goblins estavam se dirigindo diretamente a Belkan, então eles não podiam permitir que cruzassem a ponte sobre um dos rios. Todos os aventureiros concordavam. Takeru percebeu o quanto apaixonados pelo combate eles eram, verdadeiros fanáticos pela batalha. Como alguém mais voltado para as artes livres, ele sabe que não conseguiriam acompanhar esse ritmo e se sente um pouco deslocado. Nesse momento, um par de aventureiros ali, o Diego e o Oraldo, se aproximam. Sabendo que é patente F, eles pedem para que ele se adiante e não atrapalhe, embora acho que provavelmente ele estava assustado demais para ser útil. Enquanto zombam dele, o mestre do Grêmio se aproxima, mencionando que ele é o coletor de quem Grish não pode falar. E o Takeru se apresenta muito nervoso, o mestre da guilda diz que todos têm boas coisas a dizer sobre ele, sendo raro que Grish elogie alguém sem reservas. E quando ouviu isso, Takeru apenas sorri de forma desconfortável e diz que se sente honrado, enquanto o mestre do Grêmio observa fixamente sem piscar. Ao ver que ele não
se intimida, o mestre da guilda ri, satisfeito por perceber que é a primeira pessoa que não se sente intimidada pela sua presença. Ele aposta que o Takeru é muito mais impressionante do que parece, embora Diego e Yoraldo discordem disso daí, já que o Takeru parece um fraquinho, né? Por sua parte, o Takeru por dentro desejaria que não tivesse elogiado tanto, porque ele não quer atrair atenção negativa, e o mestre da guilda simplesmente se retira, dizendo que apesar de ser um rank F, ele é capaz de proteger-se sozinho. Então, só precisa lutar por aquilo que ele deseja proteger. Diego e Heraldo, que estavam lá, vão ao chefe, deixando o Mesli junto com o Takeru, e ela começa a comentar que não pode acreditar que o chefe estava enviando aventureiros de rank F pro campo. Pede desculpas a isso, né, mas ao mesmo tempo demonstra o quanto ela está animada por finalmente estar lá, pronto para participar da ação. O Takeru ele se mostra um pouco confuso, então Mesli se apresenta e diz que pode usar um pouco de magia de cura, e por isso precisam se esforçar para corresponder às expectativas do mestre da guilda nessa batalha. Apesar do seu entusiasmo, quando seguem para a base da missão, Mesli estava claramente apavorada, se agarrando ao Takeru como se a vida dependesse disso, e ela tentou negar o medo, mas ela não conseguia parar de chorar. O Takeru ele percebeu que precisava acalmar ela de alguma forma. Ele lembrou de que estava na retaguarda, onde nem sequer eles podiam ver o inimigo, e mesmo assim ela estava aterrorizada. Se pode usar magia de cura, então ele deve se concentrar em curar os feridos, porque ninguém disse que precisava lutar, tá? E o Takeru tranquilizou ela, dizendo que estava tudo bem, né? Ela não precisava ter medo. E pela primeira vez, Mesli para de chorar e escuta ele. Ela diz que os combatentes se ferem uns aos outros no campo de batalha, então é natural se sentir medo, e ela não deve se envergonhar disso. As pessoas lutam justamente porque têm medo, só precisam fazer o que podem para poder sobreviver, e ela tem o poder para isso. Mesli rapidamente seca as lágrimas, muda de atitude, recupera o entusiasmo e decide dar o melhor de si. Ao voltar à base, Clay se aproxima de Takeru depois de ouvir seu discurso, e o Takeru admite que aquilo não é próprio dele, mas o Clay comenta que apenas pensou que ele talvez pudesse falar com paixão às vezes. Deixando isso de lado, o Takeru menciona que achava que estaria na linha de frente, mas o Clay diz que hoje as suas velhas cicatrizes estão doendo no seu corpo. Ele não está respondendo muito bem. Takeru presume de que ele se refere a cicatrizes profundas, né, nas costas que ele viu no banho, e pergunta se é por causa disso. Claramente é um tema delicado para o Clay, mas ele fica em silêncio por um momento e quando se recupera pergunta se Takeru não acha que essas cicatrizes são uma marca da vergonha para um guerreiro. Afinal, qualquer um pensaria que ele recebeu as cicatrizes tentando fugir de um inimigo. E o Takeru responde que as cicatrizes foram obtidas defendendo alguém e que, mesmo que tenha ficado gravemente ferido, ele sobreviveu, o que significa que ainda pode proteger outras pessoas. O Clay se mostra surpreso, mas admite que é uma forma interessante de ver as coisas. Nesse momento, eles recebem o sinal de mestre da guilda, informando que a formação foi rompida e que as forças inimigas chegarão em breve. Clay pega uma arma sem hesitar, dizendo que ele vai para a linha de frente porque mesmo que seu corpo se quebre, ele ainda protege os outros. Ele parte antes que Takeru possa protestar, mas o Takeru sabe que o Clay não poderia proteger ninguém se ele se destruísse no processo. Apesar da situação, Mesli mantém a compostura e Takeru ele percebe que não pode continuar evitando problemas. Então ele pega o seu cajado, ativa o escudo mágico, cerca toda a área com poderosos barreiras para proteger a base e logo em seguida o Takeru avisa que vai ver como o Clay tá e parte imediatamente aplicando magia nas suas mãos e nos seus pés para poder lutar contra os goblins ali que bloqueavam seu caminho. Ele hesita um pouco porque mesmo que os goblins sejam monstros, lutar contra esses seres humanoides sempre é difícil. Mesmo assim, ele sabe que não pode se preocupar com isso agora e pede a Bee para derrubar esses monstrinhos. O pequeno dragão se prepara para um ataque poderoso e todos os aventureiros próximos protegem imediatamente. Em questão de segundos, todos os goblins já estão fora de alcance ali de combate graças a Bee. E aí, Diego e Heraldo agradecem por terem sido salvos, explicando que um monstro de alto nível apareceu, que era um sargento goblin. A linha de frente começou a colapsar por causa dele, mas graças a tudo eles conseguiram escapar. Só que em algum momento eles se separaram, perderam o contato com Clay e aí não tinha como encontrá-lo. Em outra cena nós vemos o Clay lutando contra goblins sobre a chuva, mas a dor das cicatrizes faz ele cometer um erro fatal. Quando o goblin está prestes a acabar com ele, B os detém com um raio, e assim como antes, ela volta para a batalha. O Takeru se aproxima rápido do Clay, dizendo que sabe que o clima está fazendo as suas cicatrizes doerem. O Clay grita de dor quando o Takeru dá um tapa nas costas, e então o Takeru pede para que ele recue, dizendo que irão planejar um contra-ataque. Mal termina de dizer isso, um rugido forte começa a ecoar. Clay afirma que ele não pode recuar. Nesse momento, Takeru deixa claro que ele e B podiam lutar, mas o Clay advertiu que mesmo que fugissem, os goblins os alcançariam, e de repente o sargento goblin aparece com um ataque violento. Os goblins menores começaram a cercar eles, e depois de desviar do golpe, o Clay disse que eles deveriam fugir enquanto ganhavam tempo. Ao ver a determinação dele, o Takeru ele pergunta se as cicatrizes das costas eram importantes para ele, querendo saber se isso traria lembranças de alguma coisa, ou talvez de alguém importante.
E enquanto lutava contra os Goblins, o Clay respondeu que era apenas uma prova da sua teimosia, e por isso ele detestava elas completamente. Takeru confirmou então que ele não se importaria se essas cicatrizes apagassem. Assim, logo depois de Bee criar uma barreira, Takeru pegou um pouco de água sagrada da bolsa dele e lançou sobre as costas do Clay. Em seguida, ele conjurou um feitiço chamado Ridfulhas, e aí curou completamente o seu corpo. O Clay caiu de joelhos nessa hora, enquanto as cicatrizes desapareciam muito rápido e o corpo dele se transformou diante dos olhos de todos. Takeru se surpreendeu, vendo o quanto ele tinha mudado, e o Clay disse que sentia a força brotar de dentro dele, como se tivesse rejuvenescido. Graças a isso, ele conseguia lutar contra os Goblins, como se fossem as próprias garras, e derrotou todos em questão de minutos. Assim que a área ficou limpa, o mestre do Grêmio se aproximou de Takeru e perguntou se tinha sido ele quem liberou o poder de Clayton. Takeru explicou que apenas usou um pouco de magia curativa, mas o mestre do Grêmio respondeu que sabia que aquilo era tudo que ele podia fazer naquele momento. Ele também ouviu dizer que o Takeru tinha lançado feitiços enormes. Mesmo que na verdade tivesse sido B quem conjurou, o mestre do Grêmio perguntou quem ele realmente era, mas o Takeru respondeu que era apenas um aventureiro comum de rank F, que tem uma habilidade de coletar materiais. E apesar de soar um pouco convincente, o mestre decidiu não insistir e disse que o Grêmio lhe recompensaria ele pelas suas ações. Naquela noite, o Clay foi visitá-lo, exigindo que explicasse o que tinha feito com ele, e o Takeru ficou feliz em vê-lo bem. Mas o Clay deixou claro que ele não estava nada bem, porque ele ainda sentia algo quente ardendo dentro de si, e precisava saber o que tinha acontecido. O Takeru tentou acalmar ele, explicou que é só água elemental mágica, com um feitiço de Ridfulhas, que ele usou. Vendo a confusão de Clay, ele detalhou que se tratava de uma agregação de magia elemental altamente concentrada e pura. O antigo dragão Boltius, ele mantinha essa água no seu lago subterrâneo, o qual estava conectado à bolsa mágica do Takeru, e o Clay ficou completamente perdido com tanta informação. Então o Takeru explicou que Boltius era o pai, ou talvez a mãe, de Bee. Saber que Bee era um dragão ancestral surpreendeu ele, mas ele ainda quis saber por que o Takeru tinha usado aquela água sagrada. Takeru respondeu que como o elemento água é composto do poder mágico, ele acreditou que seria absorvido pela pele e ia acelerar ali a sua recuperação. Era uma emergência, e ele apenas quis fazer o que tivesse ao seu alcance. O Clay compreendeu que Takeru podia usar os feitiços de cura avançados, mas o jovem explicou novamente que apenas estava copiando algo que tinha visto antes. Aparentemente, a magia curativa é muito mais eficaz quando se imagina uma composição do corpo, e esse feitiço funcionou justamente porque ele sabia os nervos mais importantes que estavam concentrados nas costas do Clay. Ao ouvir isso, o Clay manteve uma expressão séria. Então ele foi lá e perguntou pro Takeru quem ele era, de verdade, e a pergunta pegou o moleque de surpresa, O silêncio ficou pesado na sala e fez o Takeru se sentir dividido. Mas ele começou a pensar no que deveria fazer, já que aquele jovem deus não tinha ele proibido de revelar sua identidade. Mas fazer isso poderia causar um enorme alvoroço, e se isso acontecesse, ele não poderia mais voltar à vida tranquila que ele levava, algo que ele não queria perder. Mesmo assim, o Takeru sabia que era responsável pelo que tinha acontecido com Clay, e não podia simplesmente mentir. Quando notou o conflito interno, Clay suspirou, se levantou e disse que não perguntaria mais se aquilo deixasse ele desconfortável. Ele pediu desculpas por invadir o seu quarto, mas antes de sair, Takeru deteve ele, dizendo que contaria tudo porque confiava nele. Clay parou por um momento curioso, então Takeru confessou que ele vinha de outro mundo. E aí ficou maior silêncio na hora. Até porque a tensão se desfez quando Clay olhou como se fosse um louco. E o Takeru sorriu nessa hora, dizendo que era normal reagir assim ouvindo algo tão absurdo. Ele tentou explicar o conceito de reencarnação, e o Clay entendeu que se referia a quando uma alma recebe um novo corpo e renasce. Takeru confirmou, dizendo que tinha morrido uma vez e renascido naquele corpo. Clay demorou alguns minutos para processar essa informação claramente, ele não sabia o que pensar, e o Takeru fez ele sentar, explicou tudo em detalhes. Ele foi sincero, o Clay também foi sincero ao dizer que achava tudo um absurdo, difícil de acreditar, mas era verdade que o Takeru tinha curado das costas dele as cicatrizes, transformado num Dragon Nude. E um Dragon Nude é a espécie ancestral dos dragões lagarto. O Clay ele se sentiu orgulhoso por ter tomado essa forma de sangue nobre, embora ainda tivesse medo. Ele confessou que temia, de alguma forma, perder o controle e acabar destruindo tudo, mas o Takeru tranquiliza ele, dizendo que com o tempo ele vai se acostumar. Apesar da tentativa, Clay se enfureceu novamente e pediu que o Takeru fosse mais responsável. E o Takeru respondeu que ele não podia mais voltar a ser como era antes, apenas precisava tomar cuidado para não se empolgar demais. O Clay retrucou que não era tão simples, e ele até aproveitou para falar também algo que guardava muito tempo, que o Takeru fazia tudo de forma muito descuidada e precisava ouvir uma boa bronca. O Takeru não ficou nada animado com isso, mas ele sabia que não poderia escapar, então ele só aceitou aquilo ali. Algum tempo depois, ele e Bee decidiram visitar o distrito dos artesãos da cidade, e depois de caminharem por um tempo, o Takeru parou diante de uma loja de armas e disse a Bee que queria comprar algo ali. Nesse momento, uma mulher com orelhas felinas se aproximou. Claramente, ela era a dona da loja e notou um interesse ali no Takeru, porque recebeu um sorrisinho e perguntou se tinha algo chamando a sua atenção e tudo mais.
Takeru decide perguntar se por acaso ele vende tesouras para coletar materiais, já que as suas estão claramente gastas e sem fio. A mulher informa que não tem, mas conhece um coletor de materiais de quem todo mundo estava andando falando ultimamente. Ela se apresenta como Rip e explica que o seu mestre, Cruzes, é um ferreiro de primeira categoria, então certamente ele poderá ajudá-lo. Embora antes ele precisa conseguir algo que o velho anda procurando. O Takeru aceita ouvir os detalhes e Rip o deixa entrar, mostrando a oficina. Ele fica claramente impressionado vendo o trabalho que estava acontecendo ali, e ela menciona que é uma das pessoas que se apaixonaram por aquele fogo. Rip garante que um dia roubará a técnica do velho e forjaria uma espada digna de um herói. Takeru a segue até o escritório do mestre e assim que eles chegam, Cruzes pergunta o que Takeru está fazendo ali. Rip explica que ele é o coletor de materiais de quem todos estavam andando falando ultimamente e Cruzes, ainda um pouco cético, comenta que é uma grande reputação para um recém-chegado. Rip então diz ao chefe que estava pensando em pedir o Takeru para trazer um pouco de minério de hidra para ele fazer a espada que vão apresentar na exposição de artesãos. Cruzes responde que de forma alguma enviaria um coletor para a mina Ryuhai, porque é perigosa demais. E a Rip tenta convencê-lo, lembrando que eles têm um prazo limite para cumprir. Ela puxa ali a barba do seu mestre e desafia a forjar a espada com materiais de segunda categoria. Se ele está insistindo tanto, para ver se ainda pode ser chamado de mestre depois disso tudo, né? No final das contas, Cruzes grita dizendo que ela tem muita coragem em falar assim, mas logo admite que ouviu alguns rumores de que a mina Ryuhai estava infestada não só de monstros, mas também de demônios. Ele acrescenta que o motivo da queda no fornecimento de minério de hidra pode estar ligado a algo que habita aquele lugar. Rip se sente um pouco culpado ao perceber que não tinha mencionado isso ao coletor. Cruzes começa a repreender pela negligência dela, embora agradeça sinceramente por ela ter trazido um coletor por causa da forja, né? Decidindo que não enviaria o jovem para morrer apenas pelo desespero. Rip fica admirada e comovida e se desculpa com Takeru, pedindo que ele esqueça o assunto. E o Takeru oferece algumas bolachas e compreende que o único minério adequado para a espada está na perigosa mina Ryuhai. Ele pede que, caso consiga reunir o minério de hidra dessa mina, o mestre forje um par de tesouras que só ele possa usar como recompensa. Para provar que ele é capaz, o Takeru mostra parte do corpo de uma besta que tinha derrotado, que era uma criatura com qual até aventureiros de rank B teriam dificuldade. E isso já foi suficiente para que deixassem aceitar o trabalho. Takeru parte na sua carroça sabendo que o seu destino está além da aldeia Buira, administrada pelo chefe Raoli, e o Rip comenta sobre a comida. Nessa hora, Takeru informa sobre a falta de suprimentos. Alguns passageiros comentam, né, sobre acontecimentos estranhos, como algumas ervas venenosas do Passo Robre que acabaram murchando da noite para o dia, e sobre algumas perturbações na floresta das árvores brancas. Takeru ouve tudo em silêncio e tenta se convencer de que nada disso foi culpa sua. Depois de um tempo, o grupo chega a uma vila onde tem um comerciante de cavalos. Takeru pensa que seria agradável, né, poder viajar montando algum dia e tudo mais, e ele nota uma mulher discutindo com o vendedor, que reconhece que ela é a elfa que tinham encontrado antes. A elfa tenta adquirir um cavalo, mas ocorre um mal-entendido sobre o tipo de criatura que ela tinha solicitado. O vendedor esclarece a situação e ela se desculpa pelo equívoco. Ao saber que ela está buscando um Pégaso branco, o homem sugere que talvez encontre o que procura em Raul, que é o reino dos anões. A elfa parte feliz então com essa informação e o Takeru percebe que ela está indo no mesmo destino que eles. Além disso, ela nota também que pode aproveitar o tempo reunindo alguns materiais pelo caminho. O primeiro que coleta é o cogumelo Norá, um fungo de chapéu verde com algumas manchas brancas que parecem venenosas. Apesar da aparência, é um ingrediente muito nutritivo que aumenta a resistência. Ele também encontra o cogumelo Mauso, do chapéu vermelho, com algumas manchas brancas que promove o crescimento e o desenvolvimento rápido quando ele é consumido. Takeru percebe que a floresta ao redor é um verdadeiro tesouro de ingredientes. Eles encontram ainda a erva da noite lunar, que é uma flor amarela que, segundo dizem, floresce sobre a lua crescente. Seu néctar é o favorito dos espíritos e ajuda a aliviar a fadiga. Além disso, quando triturada, ela pode ser usada como algo eficaz para poder curar as feridas. Takeru, ele estava coletando um pouco, mas logo depois de fazer isso, ouviu um rosnado familiar vindo da floresta. Dessa vez, reconheceram o som instantaneamente. Como era de se esperar, encontraram a elfa sentada, encostada numa árvore ali, completamente sedenta e faminta. A situação era muito semelhante para o Takeru, né, que decidiu dar a ela um pouco de água e comida, assim como da primeira vez. Ao se sentir revigorada, a mulher se aproximou dele para poder apertar sua mão em um sinal de gratidão, e o Takeru sorriu, só que o cheiro que emanava dela fez ela recuar, e sem pensar, usou sua magia de limpeza. O corpo inteiro da elfa ficou limpo em questão de segundos, então ela se apresentou como Bela, admitindo que os nomes élficos eram bem difíceis, e eram porque eu abreviei isso aqui. A elfa agradeceu sinceramente pelo favor recebido, tanto naquele momento quanto antes. Bi pareceu aprovar a presença dela e se mostrou muito contente em ter ela por perto, então Takeru decidiu aceitá-la como companheira até eles chegarem à próxima vila. Enquanto ele coletava
preparava alguns materiais. Vi corria animada junto com a Bella, que parecia curiosa de tudo ao seu redor. Elas observavam a natureza, explorando os arredores e se divertiram juntas. Takeru apenas observava e pensava que a idade mental da elfa devia ser mais ou menos a mesma que a de B. Quando o sol se pôs, Bella decidiu sair para recolher lenha, mas o Takeru mencionou que tinha pedras mágicas para acender o fogo. Ainda assim, ela preferiu buscar lenha, explicando que deixar rastros de uma fogueira é importante para poder indicar segurança aos outros viajantes. Algum tempo depois, ela retornou trazendo um tronco inteiro. Com agilidade, ela lançou o tronco no ar, cortou ele em pedaços usando as duas adagas, e o Takeru ficou impressionado com a destreza e a força da elfa. Ele percebeu que as armas que ela usava eram impressionantes, e utilizou uma avaliação para verificar os seus detalhes, descobrindo que eram armas de classe A, chamadas Sylph Yambela, um tesouro dos altos elfos. Eram adagas imbuídas com o poder dos espíritos do vento, capazes de aumentar a velocidade de corte e eficácia, variando conforme o poder mágico do portador. Mesmo dentre os altos elfos, só aqueles que tinham uma linhagem escolhida poderiam empunhar essas adagas. Mas deixando isso de lado, Takeru usou a lenha para cozinhar a sua sopa favorita, e Bella e B mostraram-se entusiasmadas ali e aproveitaram bastante a refeição. Embora Takeru achasse que estava exagerando um pouco, ficou satisfeito por ver elas felizes. Bella tinha um trabalho, reunir algo chamado de minério de hidra na mina de Hikai. Ela estava procurando o Pégaso Branco dos Céus, aquele do qual sua irmã Ryo sempre sonhou, e o Takeru tentou levar ela a sério, mas ao ver as migalhas no seu rosto, o momento se perdeu. Bella limpou o rosto com a manga, mudou de assunto e ela acabou se empanturrando com a comida dele novamente, então a sua dívida só aumentava. O Takeru a contratou como guarda-costas, já que seria útil ter alguém que pudesse ensiná-lo coisas como um truque da fogueira. Bella aceitou o convite para acompanhar ele como guarda-costas e naquela noite os roncos dela não deixavam ele dormir. Na manhã seguinte, as olheiras no seu rosto eram evidentes. Mesmo assim, cara, ele continuou a caminhada. Bella informou que do outro lado do rio ficava o reino dos anões e a cordilheira de Ryuhai. Takeru achou que o lugar se parecia com a cordilheira de Jotaka, da sua terra natal, mas deixou o assunto de lado e decidiu procurar comida. Eles foram ao restaurante, pediram 3 porções de especialidade local, que era yup envolto de carne, e aí o Takeru ficou encantado com o sabor daquilo ali. Bella mencionou que o seu amigo, um homem lagarto e um cavaleiro sagrado do dragão do Império Stolfas, ele tinha falado sobre esse prato aí, e estava indo agora para Belgain. Cleiston apareceu do nada ali e respondeu o Takeru por ter ido embora sem avisar. E o Takeru começou a explicar que reportou ao Grêmio lá, mas o Clay o acusou de simplesmente ser um cara preguiçoso, e ficou chocado ao saber que ele estava indo para uma mina de Ryuhai coletar um minério de hidra. Contratos de mineração como aquele não podiam ser aceitos por alguém do nível dele. Ainda assim, o Takeru decidiu prosseguir, porque pareciam estar numa situação difícil e ele não podia ignorar. A mina de Ryuhai era extremamente perigosa, e o Clay alertou ele que era melhor que essa recompensa valesse minimamente a pena, e o Takeru tinha recebido como recompensa a promessa de Gruzas de forjar o que ele queria, que era um par de tesouras definitivo, cara. O ferreiro de primeira categoria talvez até conseguisse uma boa panela de cozinha ou uma frigideira para omeletes mais adiante, e o Clay ficou um pouco surpreso no início, mas depois suspirou, sem saber se o Takeru era um cara bom de coração ou só ingênuo o suficiente sem um remédio na cabeça. Takeru afirma que uma tesoura é mais importante do que uma espada para um coletor, porque isso realmente acredita que é uma grande recompensa. Sentindo que não tem outra opção, Clay decide acompanhá-lo. Afinal, ele já planejava visitar Raul para poder consertar a sua lança. E aí o Takeru hesita um pouco no começo, mas fica emocionado em saber que Cleiston também seria seu guarda-costas. Ela viajava ao lado do Takeru, servindo como guarda-costas no caminho para o boss Raul. Clay, atraído pela ideia, acabou se juntando ao grupo como segundo protetor, e assim o Takeru seguiu acompanhado com um velho samurai rabugento e uma elfa distraída, se sentindo inquieto, sem entender exatamente o motivo. No dia seguinte, o grupo finalmente alcançou o boss Raul. E aí, irmão, uma grande multidão se aglomerava diante da entrada. Como em toda a cidade por onde eles tinham passado, a situação parecia indicar um problema maior. Ainda assim, o Clay, ele começou a conversar com um dos guardas e o grupo foi autorizado a entrar imediatamente, sem precisar esperar na fila. O tratamento parecia especial, mas o Clay explicou que apenas tinha cumprimentado um velho conhecido. Guiados pelo guarda, eles conseguiram entrar na cidade subterrânea, que era incrível. Boss Raul tinha nascido das antigas minas de ferro, transformado em moradias e salões de pedra que brilhavam sob as luzes mágicas. O lugar era um coração do reino dos anões, e o Takeru ficou maravilhado vendo a civilização inteira prosperando sob a terra. Logo que eles chegaram, o guarda anunciou que o rei tinha solicitado a presença de Cleiston. A revelação surpreendeu o Takeru, ainda mais em descobrir que o seu companheiro conhecia o próprio monarca. O passado do Clay parecia repleto de feitos lendários, e os anões reverenciavam ele como um herói que tinha salvado o reino do trovão Sengun. Apesar da fama, Clay sempre minimizava essa história, dizendo que o ocorrido não foi uma coisa tão grandiosa quanto todo mundo estava falando. Enquanto eles caminhavam, o grupo se deparou com uma enorme estátua erguida lá em homenagem ao próprio Cleiston. A estrutura chamava a atenção de todos, mas o homenageado apenas se sentiu constrangido ali. Para ele, o maior incômodo era o fato de que a estátua levava o seu nome, ainda que não parecesse em nada com ele.
Quando finalmente eles encontraram com o rei Sword, o Clay prometeu reclamar sobre a escultura, e o Takeru aproveitou o momento para entregar uma carta de recomendação escrita por Grosas Vendarços, representando o Grêmio dos Ferreiros de Belsen. O documento solicitava permissão para o Takeru para ele acessar a mina de Hyurai e coletar alguns materiais. O Sword, que conhecia bem Grosas, explicou que a mina tinha se tornado perigosa depois de um grande terremoto que abalou a região, transformando-se num ninho de demônios. Mesmo assim, o Takeru se manteve firme, com a intenção de ir lá. Clay garantiu então ao rei que o jovem estaria sob sua proteção e que Bella era uma guerreira capaz de lidar com qualquer ameaça. Convencido, Sword confiou ao grupo a missão de investigar a origem das perturbações demoníacas na mida de Hyurai. O Clay aceitou o encargo sem hesitar, embora o Takeru não compreendesse totalmente o que significava descobrir a verdade. Para ele, a meta era simples, coletar o minério de Hydra, e ainda assim seguiriam juntos até o Grêmio dos Aventureiros da cidade, onde conheceram Zambu, o recepcionista local. Zambu ficou responsável por guiar eles nos túneis, conduzindo o grupo até a entrada da mina. E o Takeru iluminou o caminho com um feitiço de luz, consultou o mapa que foi recebido para poder evitar se perder. A habilidade de identificar todas as composições minerais do ambiente ajudava a reconhecer diferentes materiais, mas ele percebeu que a reação mágica ao redor estava estranhamente fraca. O grupo então foi avançando mais profundo nas galerias até que Bi, o espírito guardião do Takeru, alertou sobre um perigo imenente. Clay ordenou que todos encostassem na parede, se preparando para um combate. A Bella desembanhou suas adagas, Takeru reforçou os companheiros com magia de suporte. A luta foi breve e intensa, e Bella finalizou as criaturas com precisão. Mais adiante encontraram um beco sem saída. Takeru, sentindo algo além da parede, ergueu uma barreira mágica e lançou rajadas de fogo, que lhe revelaram alguns veios brilhantes de Diltreta, que era um mineral muito raro e de altíssimo valor. Zambu mal conseguia acreditar no que ele estava vendo, cara. Enquanto eles admiravam aquela descoberta, Bi novamente o alertou. O rugido profundo ecoou pelas cavernas e a tensão tomou conta do grupo. O Takeru então pediu que os outros recuassem, porque precisava enfrentar aquilo pessoalmente. Das sombras adiante, uma criatura colossal apareceu. Era um caranguejo gigante que a presença fez o chão tremer, a escuridão se movia como se tivesse uma vida própria. Quando a criatura finalmente mostra o seu rosto de caranguejo, Takeru e Bi ficam animados para poder saborear novamente aquele delicioso fruto do mar. Observando os dois planejando com entusiasmo comer o monstro, Clay lembra Takeru e Bi que precisam ficar sérios. Ele diz que aquele caranguejo é um monstro muito perigoso de alto nível, então eles não poderiam tratar aquilo como se fosse uma brincadeirinha. No entanto, Takeru ele ainda diz pro Clay para ficar para trás, querendo caçar sua própria comida. Quando o monstro parte na direção deles, lhe dá cobertura enquanto ele prepara o seu ataque. O Takeru usa o seu feitiço rápido de endurecimento do seu corpo para aumentar as suas habilidades antes de avançar contra o caranguejo. Clay e Brolight acham que o caranguejo vai devorá-lo, mas Bi solta uma onda sonora estridente e atordoa esse monstro. Takeru aproveita essa oportunidade para poder saltar e esmagar a cabeça do caranguejo com o seu cajado. Só que a criatura joga ele para longe com a sua pinça. Ele rapidamente desvia dos outros ataques aí, antes que vire um espetinho de carne, enquanto Bir usa magia de gelo para congelar uma das pernas do caranguejo. Enquanto o monstro luta para se mover, Takeru lança um feitiço de varredura para poder identificar os pontos fracos do seu corpo, e depois de identificá-los, ele invoca várias agulhas de gelo para poder perfurar o casco duro daquele caranguejo. As agulhas se lançam no corpo do caranguejo e congelam tudo, transformando ele numa escultura de gelo. Enquanto Takeru presta seus respeitos ao caranguejo morto, Clay pergunta por que ele lutou sozinho em vez de contar com todo o grupo. Aí o Takeru pede desculpas e explica que ele teve medo de que eles atacassem com força demais e acabassem destruindo a carne preciosa daquele monstro. O Clay fica surpreso ao perceber que ele planejava cozinhar o monstro desde o início, mas lembra que a sua função é protegê-lo. Takeru responde que só estava tentando facilitar as coisas, já que tem mais experiência em lidar com caranguejos. O Clay então adverte para ele não se empolgar tanto assim num ambiente imprevisível e diz que ele e Brolight jamais iriam contra os seus desejos. Ele pede ao Takeru para poder confiar mais neles na segurança de todos. Por fim, o Takeru admite o seu erro pedindo desculpas. Clay deu um tapinha no seu ombro e manda ele recolher a carne do caranguejo. Depois de coletar a carne do monstro, o Takeru também junta todos os minérios mágicos da área, só que ele sente a presença de mais tesouros por perto. E inclusive fala que os anões poderiam minerar eles no futuro. O anão que estava junto ao Zambu ficou emocionado, né? Ele agradeceu profundamente a ajuda do Takeru, que se pergunta se finalmente está causando as mudanças no mundo, né? Que o gerente do espaço tinha mencionado para ele. E logo depois, Brolight e Clay começam a retornar. Takeru pensa que ele vai continuar fazendo o que acredita ser melhor, enquanto isso beneficiar as pessoas ao seu redor, né? E quando eles voltaram para a cidade dos anões, o Takeru informa ao rei que ele derrotou o monstro. O rei se surpreende e o Zambu confirma que eles realmente venceram o temido demônio. O rei
rei pede para ver os restos do monstro e o Takeru coloca uma escultura gigante do caranguejo bem no meio do salão. O peso da escultura faz o chão começar a tremer e o rei se levanta com admiração, né, vendo aquele monstro lá. Ele parabeniza o Takeru por exterminar a criatura em nome do reino e oferece uma recompensa, mas o Takeru só pede para levar o corpo do caranguejo para casa. O pedido simples acaba surpreendendo o rei, só que ele permite, né? Durante o retorno, Brolight fica feliz, porque o rei deu 3 milhões de raves como recompensa, e o Takeru, no entanto, não se importa com a fortuna. Ele só pensa no sashimi delicioso que ele vai fazer com a carne do caranguejo. Clay provoca o Takeru por estar sempre babando feito um idiota, enquanto ele pensa em usar o casco duro do caranguejo para fabricar uma nova tesoura de coleta. No dia seguinte, Brolight recebe um belo cavalo branco presenteado pelo rei dos anões. Clay ganha uma lança reparada e Brolight monta o seu cavalo para entregá-la à sua irmã. Takeru pergunta se ela vai embora e ela confirma, dizendo que nunca vai poder retribuir toda a ajuda que recebeu, e ele responde que não quer nada em troca, enquanto Clay lembra de que a carruagem dele já chegou. Pouco depois, Brolight sai mandando bala no seu novo cavalo e parte, enquanto Takeru e o Clay voltam para casa na sua carruagem. Ao retornar à sala da guilda, Takeru vê a Ariana colocando novas missões no quadro. Ela os cumprimenta e pergunta por que ele tá com o Clay, supondo que formaram algum grupo, e o Clay explica que eles estavam juntos temporariamente, mas ainda não decidiram se vão se separar ou não. A notícia deixa a garota coelho empolgada e ela começa a pular de alegria antes de sair correndo para contar ao mestre da guilda. Depois que ela sai, Takeru se pergunta por que o Clay continua por perto, e o Homem Lagarto diz que, embora saiba que o Takeru é uma pessoa misteriosa e poderosa, ele quer ficar com ele para ver do que ele é capaz. Takeru se sente um pouco desconfortável em ter que compartilhar os seus segredos, mas confia em Clay como um bom companheiro de equipe, né? Então, depois de algumas conversas, eles decidem formar um grupo oficial chamado Equipe Ébano Celeste. Mais tarde, o Takeru leva o minério de Hydrite de alta qualidade ali para Gralas, né? Que começou a tremer segurando aquele minério. Takeru pensa que o anão estava desapontado ao imaginar que talvez esse material seja difícil demais de trabalhar, mas de repente, tanto o Gafas quanto o Ribble lá começam a chorar de alegria que finalmente podem usar o minério dos sonhos deles. Ribble agradece ao Takeru pela sua generosidade e Grafos a mesma coisa, comentando que não via tanto Hydrite desde 120 anos de vida, tá ligado? Ver os anões tão felizes deixa o Takeru muito aliviado, já que o minério, apesar de qualidade superior, seria inútil se fosse impossível de processar. Porém, um dos anões explica que não tem dinheiro para comprar um material tão valioso, e em resposta o Takeru diz que basta eles fabricarem as tesouras de coleta para ele, isso já seria o suficiente. Mesmo assim, ele pede que priorizem a criação da espada para uma competição. Um mês depois, o mestre da guilda, Wade, informa ali ao Takeru que alguém convocou por uma carta. Ao pegar a carta, Clay percebe que é uma nobre família Lukubak, da qual vem o senhor da cidade de Belkai. Mano, o Clay, ele explicou que o senhor de Belkai é, na verdade, o governante de todo o território de Luzubak, mano. Então, assim, é uma grande região que inclui a cidade de Belka. Percebendo o status elevado do nobre, o Takeru pensa que seria um grande incômodo lidar com ele. E ele diz ao Wade ali que ele vai ter uma dor de estômago no dia seguinte, entendeu? Para evitar esse encontro. Mas o mestre da guilda tranquiliza ele, dizendo que o Lord Belmont, ele é uma pessoa super tranquila. O Takeru decide ler a carta e descobre que o Lord, ele convidou a equipe do Clay para o seu castelo, a fim de recompensá-los pelos desempenhos das planícies de Stay. E o Clay ficou surpreso ao ver o motivo do convite, mas o Takeru suspeita que o Lorde apenas quer conhecê-lo pessoalmente. Clay concorda com isso tudo, achando que ele quer ver Bir, que é o bebê dragão na verdade. E ao ouvir isso, o Takeru fica imediatamente protetor ali com Bir, né? Mas o Wade assegura que o Lorde não vai roubar o dragãozinho. Clay também diz que deixaria a cidade se descobrisse que o Lorde fosse uma pessoa má. E por fim, Takeru decide confiar o suficiente para visitar com o Clay. Pouco tempo depois, eles partem para a mansão do Lorde na sua carruagem e à medida que ele lança pelas ruas ali, todos os habitantes da cidade olham maravilhados por aquele veículo luxuoso. Takeru se pergunta por que todos estão tão impressionados e Clay começa a explicar. Poucas pessoas têm a chance de ver um nobre de alta patente como o senhor da cidade. Ele também revela que se alguém conseguir o apoio do Lorde da cidade, a sua força e status aumentariam instantaneamente, mesmo que as pessoas sejam fracas. Enquanto o Takeru acena com sinal de entendimento, eles logo chegam à mansão. E quando o Takeru olha pela janela da carruagem, ele fica chocado, vendo um castelo muito luxuoso, maior do que qualquer coisa que pudesse imaginar. Ao saírem da carruagem, um mordomo chamado Raymond os recebe calorosamente. Takeru e Clay seguem enquanto eles guiam pela casa, e na entrada, algumas fileiras de criadas recebem os convidados. Enquanto caminham para dentro da casa, uma garotinha de repente corre até Takeru. Ela olha para Bi e acha que tem uma aparência engraçada, então exige que o Takeru entregue o dragão para ela. Quando o Takeru se recusa, ela fica surpresa. A menina afirma que os dragões são criaturas nobres, portanto ela sente como se fosse uma nobre, né? E merece possuir um. E o Clay percebe que a garotinha se chama Tuss. E Takeru analisa ela rapidamente e descobre que ela é filha do Lorde da cidade, sem saber como lidar
lidar com uma criança teimosa, o Takeru se ajoelha, o que surpreende ela de alguma forma, então ele pergunta por que ela achou que teria direito de ficar com o dragão. Ela explica que alguém chamado Bernard contou a ela sobre B, e desde então ela quis tê-lo. Takeru pergunta sobre Bernard e ela explica que disse que ela ser teimosa e insistente, né, que se quisesse pegar um dragão não é a melhor saída. O Takeru se pergunta quem é esse Bernard e diz a Tuz que B faz parte da sua família, portanto não pode entregá-lo para a menina. E a garota chama B pelo nome. O dragão responde educadamente ao cumprimento, deixando ela surpresa. Takeru explica que B entende perfeitamente a linguagem humana e, envergonhada por ter dito tantas coisas rudes, Tuz se desculpa, dizendo que não esperava que Takeru e B fossem uma família. B a perdoa e Takeru pergunta por que ela queria tanto um dragão. Com os olhos cheios de lágrimas, Tuz acaba falando que precisava de um dragão para ajudar a sua mãe. Antes que ela possa explicar mais, o Lord Belmont aparece no salão. Quando Takeru olha para o jovem belo Lord ali, fica chocado ao perceber que ele é o pai de uma adolescente. Belmont se aproxima do Takeru, se apresentando e oferece um aperto de mão. Depois do cumprimento, ele leva Takeru e Clay para a sala privada para conversar. Ele se desculpa pelo comportamento rude da sua filha, mas o Takeru diz que não se incomodou. Clay pergunta por que eles foram convocados ali e Belmont explica que precisa da ajuda deles. Surpreso, o Clay pergunta se tem relação com a sua esposa e o Lord confirma. Clay conta a Takeru que a esposa de Belmont, Miritia, está acamada há 6 meses por conta de uma doença específica. Belmont explica que ouviu alguns rumores de que o Takeru tinha curado uma doença incurável de um estranho nos bairros pobres e por isso convocou ele para poder ajudá-lo. Takeru suspira, sabendo que é culpa sua, né, que esses rumores terem se espalhados, e o Lorde, ele implora pela sua ajuda. Pensando nos seus poderes de cura, Takeru lembra que ele chegou a transformar completamente o corpo do Clay e teme machucar a senhora se ele colocar uma dosagem errada. Belmont então revela que Tuz queria um bebê dragão por causa da mãe, o que confunde Takeru. O Lorde explica que Tuz em breve partirá para estudar na capital real e queria deixar um bichinho fofo para poder fazer companhia para a mãe durante a sua ausência. O Clay se emociona, né, com a bondade da garota e lança um olhar severo para Takeru, fazendo ele perceber que não tem escolha a não ser ajudar. Takeru concorda em ajudar, embora ainda tema que, ele vai se meter em encrenca caso acabe ferindo a esposa de um nobre. Por fim, ele pede para ver essa senhora Meritia aí, e Belmont leva eles até o quarto dela. Depois de anunciar a chegada dos visitantes, ele abre a porta e conduz todos para dentro. O quarto está totalmente escuro, Takeru nota imediatamente uma ventilação muito ruim, e quando Meritia pergunta ao marido qual o motivo da visita, o Takeru se choca, vendo o quão debilitada ela tá. Mas antes de iniciar o diagnóstico, ele pergunta a Belmont se pode iluminar o cômodo, mas o Lorde explica que a sua esposa não suporta a luz do sol, então o quarto permanece escuro por causa disso. Takeru acena com a cabeça, se aproxima da senhora usando o poder de varredura para poder verificar o estado dela, e Belmont pergunta qual é a doença, se é curável ou não. Takeru responde que ele pode tratar as dores nas articulações e os outros sintomas, só que ele se confundiu ao ver que ela sofre de algo chamado envenenamento por ivor, que no caso é uma coisa que ele nunca ouviu falar antes. Percebendo Takeru pensativo, Clay pergunta se tem algo de errado, e o jovem curandeiro responde que ele precisa de uma confiança do Belmont antes de iniciar o tratamento. Meritia então diz que só deseja recuperar as forças o suficiente para poder abraçar sua filha novamente, mesmo que não tenha uma cura completa. Ouvindo as palavras comoventes da esposa, Belmont implora que Takeru a ajude, e ele acena de forma afirmativa, se preparando para iniciar todo o procedimento no local. Meritia então diz que só quer recuperar a força suficiente para poder segurar sua filha novamente, mesmo que não consiga uma recuperação completa. Ouvindo as palavras comoventes da sua esposa, Belmont implora ao Takeru que a ajude, e ele concorda, se preparando para iniciar um procedimento. Clay se pergunta se Takeru vai usar o mesmo feitiço que utilizou para curar os seus ferimentos, só que ele explica que, se ele usasse aquele feitiço, drenaria demais a mana de Meritia, e por isso não poderia usá-la nas suas condições atuais. Pensando em como aliviar essa atmosfera pesada do quarto, sem irritar os olhos da madame, Takeru decide lançar um feitiço de cura suave nos seus olhos e pede para que ela abra os olhos. Meritia assente e abre lentamente, surpresa percebendo que a sua visão tinha melhorado absurdamente. Em seguida, o Takeru ergue o seu cajado para purificar uma aura negativa do ambiente, e quando lança o feitiço de purificação, uma fonte de vento começa a soprar por todo o quarto, surpreendendo todo mundo. Quando o vento finalmente se dissipa, o cômodo fica completamente purificado. E a Meritia agora percebe que os seus olhos agora conseguem suportar facilmente a luz do sol. Preocupado, Belmont pergunta à esposa se ela tá bem, e ela acena positivamente, derramando lágrimas de alegria, enquanto compartilha sua felicidade com o marido. Clay então parabeniza Takeru pelo excelente trabalho, só que o mago ele ainda não parece muito satisfeito, tá? Em silêncio, ele olha para os servos de Belmont que estão na sala, e então diz calmamente a Clay que explicaria a situação em particular.
Mais tarde, em outro cômodo, Takeru revela a Belmont que a sua esposa tinha sido envenenada com o Ivor, e ele acredita que o envenenamento foi causado gradualmente, através de pequenas quantidades de substâncias colocadas na comida. Belmont fica horrorizado, perguntando quem faria algo tão cruel, até perceber que tudo fazia parte do plano maligno para matar ela aos pouquinhos. Takeru admite que não conhece muito bem o veneno Ivor, né? E por isso ele não sabe como curar esse veneno. Quando pede a Belmont para comprar o antídoto, ele se surpreende ao ouvir que esse antídoto simplesmente não existe. Belmont explica que a toxina Ivor é um veneno proibido, que há muito tempo tinha sido perdido. Ninguém sabe quais ingredientes eram usados, muito menos um antídoto. Takeru sugere que talvez eles possam criar o antídoto produzindo o próprio Ivor de novo. Mas o Clay lembra que recriar um veneno lendário não seria uma tarefa fácil. Nesse momento, Belmont se recorda de algo e tira os livros antigos escritos dos seus antepassados, esperando que um deles contenha a receita desse veneno. Só que os livros estão todos numa língua ancestral que não consegue ler. Takeru pega os volumes e, graças à sua habilidade especial de linguagem, ele consegue compreender exatamente tudo que está ali nos títulos. No entanto, ele admite que ele não pode ler tudo em pouco tempo, então decide folhear aquilo ali pouco a pouco, procurando qualquer menção a venenos. Usando sua habilidade de busca, ele encontra uma referência do Ivor em um dos livros, e ao abri-lo, Takeru lê a descrição sobre a flor de Ivos, mas ele percebe que o texto parece ter sido escrito por uma criança. Apesar de constrangimento geral, ele continua lendo, e o trecho começa a narrar que a garota, enquanto explorava terras em busca de ervas, encontrou um grande lago e, ao descansar ali sobre uma pedra em forma de cavalo, descobriu flores douradas de Ivor crescendo naquele lugar. Enquanto Takeru continuava lendo o diário da menina, Clay interrompeu ele dizendo que reconhece o local descrito. Surpreso, Belmont observou quando Clay mostrava no mapa o ponto onde ele viu uma pedra muito semelhante, próxima à vila chamada Ashet. Belmont comenta que aquele lugar fica bem distante do seu território e explica que levaria cerca de 5 dias para chegar lá. Takeru então sugere partirem o quanto antes em busca da cura da madame. Ao deixarem a mansão, um dos servos de Belmont o observa pela janela, e antes de partir, Takeru coloca algumas pedras mágicas do lado de fora, o que desperta curiosidade no Clay. O mago explica que se trata de uma medida de segurança, proteger Militia de possíveis ataques enquanto eles estiverem ausentes. E percebendo o quanto foi descuidado, Belmont é interrompido por sua filha, Tuss, que se aproxima correndo, se sentindo culpada por ter sido rude com Takeru. Ela se desculpa sinceramente. Surpreso com a maturidade da garota, Takeru admite que as suas palavras o magoaram, mas elogia sua capacidade de reconhecer o seu erro. Ele explica que admitir uma falha mostra muito respeito pelos sentimentos e pensamentos dos outros, e acredita que se continuarem assim, Tuss teria ótimos relacionamentos no futuro. Emocionada com as palavras gentis, a menina chora e promete se comportar melhor. Mas antes de partir, Takeru alerta ela para ter cuidado com os mordomos do seu pai, porque eles podem tentar enganá-la. Ele pede para que sempre converse com o pai sobre qualquer assunto importante. Em seguida, ele e Clay partem a cavalo. Durante a cavalgada, Takeru lança um feitiço para aumentar sua velocidade de movimento, e o Clay se empolga com a sensação de poder, até perceber ali que o cavalo começa a correr como se fosse uma montanha russa. E o Takeru entende que ele colocou energia demais no feitiço, mas já era tarde, né? Seu próprio cavalo também disparou em toda velocidade. Depois de uma longa viagem, eles finalmente chegam à vila. Takeru se pergunta como uma região tão árida ainda consegue sustentar a população, e o Clay explica que no passado o local era um verdadeiro paraíso. Conforme avançavam pela terra estéril, Takeru questionou se o lago também teria secado, mas o Clay acredita que um copo d'água tão grande não poderia evaporar tão facilmente. Depois de mais um tempo de viagem, eles finalmente chegam no lago. Takeru lança um feitiço de varredura e detecta algo estranho. Ele comenta com Clay que a seca pode ter sido causada pelo propósito de alguém. Nesse momento, alguns aldeões aparecem, assustados em ver eles ali. Percebendo o medo que eles estavam, o Takeru se apresenta educadamente, explicando que ele está ali em busca de um material raro. Os aldeões, desconfiados, se mostram um pouco cautelosos até que Clay exibe a pulseira de aventureiro. Reconhecendo que se trata de uma dupla poderosa, os aldeões se rendem e um deles desmaia de exaustão. Takeru segura muito rápido, percebendo que eles estão famintos, então pergunta o que está acontecendo naquela terra. Levando até a vila, o chefe local explica que há 10 meses o lago mudou de cor. Desde então, os peixes morreram e a água dos poços se tornaram impróprias para consumo. Um misterioso comerciante chamado Ingash salvou o vilarejo, oferecendo 60 barris de água em troca de cada flor dourada rara que eles possuíam. Embora o acordo tenha garantido um bom suprimento por um tempo, não foi suficiente para manter as plantações, e aos poucos os aldeões começaram a passar fome. Depois de ouvir tudo, Clay ele conclui que Ingash provavelmente foi quem obteve todas as flores de Ivor, e o Takeru concorda, mas ele suspeita que esse homem pode ser alguém maligno. Entretanto, os aldeões se recusam a acreditar nisso. O mercador ele tinha mostrado bondade a eles, mas o Takeru lembra que foi só para ajudar depois que a água subitamente foi envenenada. Então o Takeru revelou que descobriu que o lago foi intencionalmente contaminado. E ele também conta aos aldeões que Ingash vinha comprando venenos poderosos diretamente deles, o que deixa todos completamente chocados.
Como os aldeões nunca souberam que as suas belas flores eram venenosas, eles se sentiram traídos por Ingash nesse momento, por ter se aproveitado deles. Pensando em como esses inocentes aldeões estavam passando fome, Takeru jurou punir o comerciante maligno responsável. Depois disso, ele pediu a Bi para usar a sua magia espiritual, e Bi voou para o céu, soltou um grito penetrante e invocou nuvens que provocaram uma chuva do nada. Ao verem a água cair pura daquele céu sobre eles, depois de tanto tempo, os aldeões começaram a se banhar naquela sensação revigorante. Depois de um tempinho, Takeru pediu a Bi para poder encerrar o feitiço da chuva. Ele então usou sua própria magia para limpar os aldeões sujos ali e reparar toda a vila. Quando todos olharam ao redor, surpresos com o milagre, Takeru deu um último presente. Ele retirou um banquete gigantesco e felizes os aldeões começaram a comer todas as fartas refeições enquanto Takeru observa com um sorriso. Quando terminaram de comer, o chefe agradece por toda a sua ajuda incrível. Ele se sente culpado por não poder pagar o Takeru pelo seu trabalho, mas o aventureiro apenas pede permissão para coletar as flores de Ivor. Takeru explica que precisa delas para poder preparar o antídoto, e o chefe concorda sem hesitar, mas ainda sente que isso não é o bastante para retribuir a sua ajuda. De repente, as crianças da aldeia correm para brincar com Takeru, e o chefe repreende elas por incomodar o seu salvador, mas o Clay diz que não precisa mais tentar recompensar sua bondade, já que as flores de Ivor são um item especial da própria vila. As crianças levam Takeru até a sua base secreta, e ao entrar na pequena casa escondida, Takeru pergunta se aquilo é um celeiro. Gonza confirma e explica que os aldeões eles guardam ali as frutas colhidas, e o Takeru se pergunta por que eles não comem as frutas que estavam famintos. E Gonza explica que elas são extremamente amargas. Como o fruto vem da planta produtora de mel, os aldeões colhem apenas o néctar e jogam o resto fora. E ao ouvir isso, Takeru decide provar esse estranho fruto. E sobre o olhar chocado das crianças, ele percebe que o sabor é idêntico ao molho de soja. Enquanto isso, lá na casa Bellman, Tuss corre em direção ao quarto da mãe depois de ouvir um alarme soar, e sabendo que o som é um aviso sobre alguém tentando ferir a sua mãe, ela se pergunta quem poderia ser essa pessoa. Ao se aproximar do quarto, encontra Bernard parado ali. Bernard nota ela tentando se aproximar, mas Tuss recua com medo, e ela o acusa de tentar envenenar sua mãe, mas ele nega calmamente isso aí. Tuss explica que o alarme que o Takeru botou só toca quando alguém com más intenções se aproxima da sua mãe, e isso faz Bernard estreitar os olhos. Ele diz que não deveria confiar tanto nos aventureiros estranhos assim. Mesmo assim, Tuss começa a insistir, dizendo que confia plenamente em alguém bondoso como o Takeru. Bernard continua tentando convencê-la da sua lealdade, deixando ela pressionada, e de repente, Belminant aparece correndo em direção à sua filha, e ela rapidamente vai ao seu encontro. Ela diz ao seu pai que precisa discutir algo urgente, então ele os leva, junto com Bernard, para uma sala privada. Lá, Belminant admite que não pode garantir a confiabilidade de Takeru, e que surpreende Tuss, né? E Bernard acredita que o mestre está do seu lado. No entanto, Belminant ressalta que, independentemente de tudo, Takeru realmente tratou os sintomas da sua esposa, e por isso merece uma chance. Como o alarme mágico de Takeru detectou intenções malignas vindas de Bernard, Belminant traz uma bebida especial para testar sua lealdade. Ele explica que o líquido contém o mesmo tratamento que Bernard vinha dando à sua esposa todos esses anos e ordena que ele beba. Quando Bernard evita a bebida, a voz do Belminant se torna fria e ele pergunta por que o homem não bebe do seu próprio remédio. Tremendo de medo, Bernard começa a gritar que foi envenenado quando Belminant joga o líquido no seu rosto. Porém, Belminant o corrige, dizendo que o copo continha apenas água normal. Como Bernard acabou admitindo ser o responsável por envenenar a bebida, Belminant chama seus guardas e ordena que o prendem. Depois do Bernard ser levado embora, o mordomo-chefe entra com um estranho papel a Belminant. Ele explica que o documento foi encontrado entre os pertences do traidor. Belminant fica chocado ao ver uma antiga linguagem escrita nele e percebe que se trata da cifra complexa, algo que o criminoso comum não seria capaz de usar. Com essa informação, ele conclui que a grande organização criminosa pode estar mirando nele. De volta à aldeia, um morador nota um homem estranho batendo na porta do chefe e pergunta quem ele é, e fica chocado ao perceber que se trata do próprio Ingash. O mercador diz que ele queria as flores de Ivor o quanto antes, por isso ele estava batendo na porta. E o aldeão responde que o chefe estava fora com alguns aventureiros e afirma que a aldeia não entregaria mais as flores venenosas, já que poderiam ser usadas para o mal. Percebendo que o seu segredo foi revelado, Ingash rapidamente chama seus subordinados e ordena que destruam a aldeia. Enquanto isso, o ancião guia Takeru e Clay por uma caverna escura, e ao chegar ao fim, descobrem um belo lago com uma estátua de cavalo e flores douradas crescendo ao redor. Aquilo ali era incrível. O Takeru observou com admiração, finalmente conseguindo ver o belo Ivor com seus próprios olhos. Takeru só observa em deslumbramento, finalmente vendo o lendário Ivor com seus próprios olhos. Ele se senta, examina a flor, e a análise revela que o jardim de Ivor é protegido por uma besta lendária, o que surpreende ele. O chefe da vila começa a explicar que Hrolfnir é uma besta guardiã do vilarejo, e que salvou de um demônio que governava o lago há muito tempo. Ao mencionar o mito de que as flores de Ivor vêm das lágrimas de Hrolfal, e aí o Takeru se questiona se é certo pegar as flores tão preciosas assim. O ancião concorda, dizendo que não se importa em dá-las, já que o Takeru é o salvador da vila.
vila. Depois de agradecer o chefe por toda a permissão, ele corta uma flor com uma das suas tesouras e Takeru finalmente, tá animado para poder fazer um antídoto, testar a fruta de soja que ele encontrou, mas antes que ele possa começar, o aldeão corre desesperado na sua direção. Depois de avisar sobre o ataque, Takeru e Clay correm de volta para a vila juntos com o ancião. Quando eles chegam, encontram todos os prédios queimados, destruídos, além de qualquer reparo. Takeru rapidamente ordena que Bee apague as chamas e manda Clay evacuar todos os moradores. Depois de muito esforço, eles conseguem salvar todos e extinguir o fogo. Quando tudo termina, o aldeão informa com alegria que ninguém ficou gravemente ferido. Amém. No entanto, Takeru se sente horrível por todas as perdas. O aldeão conta que isso aconteceu depois que Enas visitou a vila. Ele revela que depois de se recusar a entregar as flores venenosas de Ivor para aquele cara, o mercador perdeu o controle e incendiou a vila toda. Ao ouvir isso, Takeru cerra os punhos de raiva. Enquanto o ancião descobre que Ganza desapareceu, lembrando-se do garoto que lhe mostrou seu esconderijo secreto, Takeru fica chocado com esse desaparecimento. E enquanto os outros discutem o que fazer, uma senhora idosa conta a Takeru que os subordinados de Ingas sequestraram Ganza. E aí ela começa a apontar para o lago, aonde os sequestradores fugiram. Takeru usa suas habilidades de busca aprimorada para localizar todos os vilões muito rápido. Depois de localizar os sequestradores dentro de uma fortaleza abandonada, Clay e Takeru se preparam para partir. De repente, o chefe impede eles, alertando que é muito perigoso. Mas o Takeru tranquiliza, dizendo que Clay é um aventureiro de rank A muito poderoso. Então, eles estão juntos ali e eles vão trazer Ganza de volta. Depois de algum tempo, os dois chegaram na fortaleza abandonada. Enquanto Takeru e Clay aguardam nos arbustos, Bee voa até as janelas para ver tudo e quando ela vê que os bandidos estavam fazendo uma festa, Bee retorna e passa as informações para Takeru. Ouvindo que os ladrões estavam celebrando ali sem vergonha depois de incendiarem uma vila indefesa, o Clay fica furioso. Ele se transforma numa forma de dragão e se prepara para destruir os bandidos. Felizmente, Takeru acalma ele, lembrando de que eles podem machucar Ganza se eles atacarem sem pensar. Clay percebe que ele tá certo, mas continua rígido ali, rugindo de raiva, querendo liberar sua fúria. Então Bee sugere uma técnica de ocultação. Takeru começa a analisar suas opções e depois de pensar um pouco, ele tem uma boa ideia. Na entrada da fortaleza, alguns bandidos dormem durante o turno. De repente, um galho se quebra no chão, mas eles não percebem nada. Mais ao fundo, um guarda bêbado cambaleia até o Clay derrubar ele. Quando ele recolhe alguns itens do depósito dos bandidos, Takeru pergunta ao Clay se o feitiço de ocultação está funcionando bem. Clay confirma e acrescenta que o resto dos bandidos está reunindo no andar de cima. Clay pergunta por que o Takeru pegou alguns objetos, e então ele explica que ele estava procurando qualquer evidência de que os bandidos estejam escondendo um veneno. Depois disso, eles continuam procurando por Ganza pela fortaleza. Com o tempo, eles começam a se frustrar porque eles não encontram o garoto e Clay acha que é a hora de obrigar os bandidos a revelar o paradeiro do garoto. Enquanto se aproximam da área da festa, os bandidos riem, zombam da vila por ter recusado seu mestre, e um deles diz que eles acabariam conseguindo as flores de Ivor usando Ganza como refém. Os outros começam a rir animados, e enquanto isso, Ingas permanece calado e sério, enquanto seus subordinados acreditam que era hora de aumentar o preço do veneno do Ivor. Um bandido pergunta como ele pretende fazer isso, e o homem menciona o Lord Bellman e a sua história. Ele aponta que o mesmo poderoso nobre não conseguiu curar o envenenamento por Ivor que afetava sua esposa, então eles poderiam espalhar a notícia pelo mundo. Como o Ivor é uma coisa tão rara, eles conseguiriam vender por um preço altíssimo para qualquer assassino interessado, e os outros ficaram impressionados com a sua ideia, até que Ingas o atinge com uma garrafa, lembrando-se que o plano deveria ser secreto. Takeru finalmente entende que o mercador estava tão interessado no Ivor. Clay fica inquieto, ouvindo os planos malignos dos bandidos, então Takeru diz que pode entrar e derrotá-los, mas sem matar ninguém. Clay concorda e arromba a porta principal enquanto os bandidos os observam aterrorizados. O Clay então entra avisando para eles se prepararem, e quando vira os subordinados sendo totalmente destruídos pelo dragão, Ingas decidiu fugir para salvar sua vida. Ele ordena que um capanga traga uma arma secreta dele, mas o homem hesita, dizendo que ainda não está pronta. Mesmo assim, o Ingas insiste, porque não tem outra opção. O bandido corre para buscá-la e de repente o invisível Takeru finge ser um bandido e pergunta a Ingas se deve mover os reféns e tudo mais. E o Ingas diz que não é necessário, já que Ganza está seguro num prédio externo, mas quando ele se vira, não vê mais ninguém lá. Do lado de fora da fortaleza, Takeru se pergunta se conseguiria encontrar o depósito externo mencionado por Ingas. Logo, ele vê uma pequena construção guardada por um sentinela. Nessa hora, B diz que cuidaria do guarda. Enquanto o homem reclama ali de ter perdido a festa, B aparece surpreendendo ele com uma cabeçada no estômago. Depois atravessa uma parede, Takeru pergunta a B se está machucado e tudo mais, e B responde que estava completamente bem. Então Takeru se concentra naquele prédio. Ao chamar por Ganza, o garoto responde dentro de um quarto trancado. E aliviado, Takeru quebra a fechadura
endurecendo a mão. Quando a porta se abre, Ganza começa a chorar de alívio e corre para os braços de Takeru. Depois de acalmá-lo, Takeru leva para fora, onde os bandidos estavam em pânico, tentando fugir de um monstro. Ao ver os tentáculos monstruosos, Takeru pergunta a um bandido que criatura é aquela que está lá dentro. E o homem diz que é um demônio do lago. Takeru acredita que Clay é forte o bastante para lidar com aquele demônio, mas pode estar em desvantagem, né, enfrentando um inimigo desconhecido. Pensando em ajudar o Clay, ele pergunta a Ganza se pode se esconder, mas percebe que o garoto está abalado demais para ficar sozinho, então ele pede para que se segure firme. Enquanto Ganza está ali se acalmando, Takeru corre para dentro da fortaleza e lá ele encontra Clay lutando contra a criatura. Quando a fumaça se dissipa, Takeru percebe que o demônio era, na verdade, uma anêmona marinha gigante. Ele começa a examinar aquilo ali para verificar os seus atributos e descobre que é apenas um demônio de rank B invocado por Ingas. Perto dali, o Ingas implora ao Takeru que salve a sua vida, mas ele lembra o mercador de toda a confusão que era culpa dele. Ainda assim, quando o demônio lança um tentáculo contra Ingas, Takeru protege antes que seja devorado. O golpe lança o mercador para longe e o Takeru corre para poder ajudar o Clay. Clay elogia por salvar Ganza e explica que os tentáculos do demônio continuam atacando sem parar. Se regenerando, Takeru congela o corpo inteiro do demônio com uma habilidade de sopro de gelo. Clay pensa que o monstro foi derrotado, mas o Takeru diz para ele matá-lo antes que ele consiga quebrar o gelo. Takeru ordena que mire no cérebro do monstro, entre os dois olhos vermelhos, então Clay não perde tempo e atinge o ponto fraco com um poderoso soco. Só que isso só enfurece mais ainda o demônio, né, que libera um exército de tentáculos para atacar o Takeru, e o ataque arremessa ele para fora da fortaleza junto com Ganza, mas o Takeru mal consegue agarrar o garoto. Ele joga o menino para segurança e cai no lago venenoso abaixo. Enquanto está afundando pelo veneno, Takeru se pergunta se ele vai morrer depois de conseguir tantas habilidades overpower assim. Enquanto ele se afoga, ele percebe que seu corpo se moveu sozinho, apenas para salvar a vida de outra pessoa. Observando ele afundar no veneno, um garoto misterioso nota o quanto ele é altruísta. Ele acredita que a bondade do Takeru está mudando o mundo para melhor, mas também sente que tem anomalias demais nele. Para ajudar o Takeru a lidar com esse problema, o homem decide ajudá-lo a sobreviver. Enquanto isso, o Takeru tá triste, achando que ele vai morrer sem comer todas as iguarias desse novo mundo. De repente, ele ouve a voz de uma mulher vindo do vazio, mas continua ignorando, enquanto lamenta o seu destino. A mulher diz que seus poderes se recuperaram, mas o Takeru insiste para não dar atenção a ela. Finalmente, ela começa a se irritar e puxa ele para fora d'água. Assim, o Takeru finalmente percebe o cavalo voador que está segurando ele, e ele se pergunta quem ela é. E então, ela se apresenta como Hrolfnir. E antes que possa perguntar qualquer coisa, ela mostra o lago, que agora possui um tom azul puro. E ele fica intrigado com a mudança do tom tão drástica assim, né? E a Hrolfnir explica que ele purificou esse lago. Ela conta que muito tempo atrás, um dos elementos mágicos do ecossistema do lago saiu de equilíbrio, o que enfraqueceu ela. Para proteger o seu lago, ela criou o Ivor, que tinha um poder de absorver o veneno do lago. Porém, isso acabou consumindo todos os seus poderes, fazendo com que se transformasse na famosa estátua de cavalo. E, infelizmente, Ingas apareceu e destruiu seus esforços, mas Takeru purificou o lago e restaurou seus poderes ao absorver o elemento mágico do veneno. O Takeru aceita humildemente os agradecimentos dela antes que ela devolva ele para Clay e Ganza, e ele acaba contando que aquele cavalo branco salvou a sua vida, mas Clay e Ganza não conseguem vê-la. Quando o Takeru percebe que ele é o único capaz de ver a criatura lendária, ela desaparece num clarão de luz. Depois, ele acaba devolvendo Ganza à vila e parte com Clay. Do lado de fora, Takeru cria um círculo de pedras mágicas, explicando que isso vai permitir que ele use um feitiço especial. Clay hesita, mas decide confiar nas habilidades do Takeru. E assim que o Clay entra no círculo, Takeru usa um feitiço de um portal e teletransporta ele de volta para a mansão em Belma. E aí, quando eles retornam, eles recebem a ajuda do médico da Guilda dos Aventureiros para poder criar um antídoto para o Ivor, né? Quando fica pronto, Takeru entrega para Meritia. Ao beber o líquido, sua condição melhora instantaneamente. Belminant, mais uma vez, pede que Takeru examine, então ele escaneia seu corpo com a sua habilidade, e como o exame não mostra mais envenenamento por Ivor, Takeru tranquiliza Belminant dizendo que sua esposa foi curada. A boa notícia faz Truss chorar, cara. A filha, tá toda a família ali, se emociona pra caramba enquanto ele celebra. E depois de curar a senhora, Takeru retorna pra vila, onde todos estavam ocupados reconstruindo suas casas. O chefe fica muito triste pela vila ter sido envolvida em tanta destruição, então Takeru assegura de que Ingas tá sob custódia do Lorde lá no território. E com todas as provas contra ele, a vila finalmente está segura. O ancião se pergunta como que pode agradecer ao Takeru pela sua imensa ajuda. E o Takeru diz que ele não quer uma grande recompensa, mas ele decide mostrar algo pra ele. Depois de um tempo, ele cozinha uma batata e derrama um pouco de molho de fruta de soja sobre ela. Enquanto o chefe dá uma mordida na batata temperada, ele se apaixona pelo sabor. Takeru diz que é feita com molho de soja e pergunta se ele pode comprar frutas lidas ali numa grande quantidade da vila. E o chefe concorda com esse pedido. Então Takeru pergunta se ele pode expandir o campo das frutas lidas depois de obter algum lucro, né? E o chefe quer saber o que ele vai fazer com tantas frutas inúteis. O Takeru explica que ele pode vendê-las em Belsin lá como a especialidade dessa vila. E a oferta de dinheiro finalmente anima o chefe.
Takeru logo convida os outros moradores para provar como a fruta considerada inútil pode ser tão deliciosa assim, e depois ele se despede da vila e retorna pro Clay. Clay pergunta como é que ele tá se sentindo depois de todos os eventos recentes, e o Takeru admite que ele tá muito cansado. Na verdade, o Takeru olha pro sol e pensa que ele tava cansado, né, e que tava começando a ter alucinações. Só que quando o Clay olha para onde o Takeru tava olhando, ele percebe que também consegue ver. Logo, Hoffman aparece lá, se materializa diante deles e declara que é uma criatura real. Então ela pousa na frente deles e o Takeru pergunta por que ela deixou a vila. Daí, nesse momento, ela diz que estava cansada de ficar presa no mesmo lugar. E naquele momento, o cavalo se transformou em uma mulher. Ela diz ao Takeru que quer viajar o mundo com ele, mas o Clay acha que isso não é uma boa ideia. Só que Hoff estava confiante de que ela vai se divertir muito viajando com o Takeru e lembra de que ele queria um cavalo mesmo assim, né? Então ela tá ali. E o Takeru concorda. Mas ele acha um pouco exagerado usar uma besta lendária como simplesmente transporte. E a Hoff acaba falando que não parece se importar. Ela tá muito alegre, diz que Takeru pode ir para onde ele quiser com ela. Enquanto o Hoff começa a importunar ele, o Takeru percebe que ele vai ter uma dor de cabeça lendária agora para lidar. E assim a gente finaliza o 8º episódio. E pra você não perder os próximos, que a gente já tá acabando essa temporada, hein, cara? Falta só mais 4 episódiozinhos aí, 5. Você tem que se inscrever, tem que ativar esse sininho e caprichar no seu like. Muito importante isso tudo, esse combo perfeito para você continuar acompanhando aqui com a gente. Bom, família, eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço e eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais, valeu!